comecemos o nosso bate-papo. Rick, vamos começar por você aí, se apresenta, fala um pouquinho do teu trabalho. Vamos sim. Bom, primeiro, boa noite, Bru, boa noite para todo mundo. Tô feliz de estar aqui com pessoas algumas que eu já conheço, como a Cris, o Rafa, o Vini e outras que eu vou conhecer agora. A gente até já se seguiu ali também pelas redes, mas tá se conhecendo agora. Bom, eu sou músico desde 2005 com um projeto que antes chamava No Duck e agora chama-se NDK. E desde 2018 estou me aventurando aí no trabalho além do palco, né? Então eu comecei uma empresa de marketing musical chamada Marã Música. É uma empresa que atua exatamente então no marketing e nas relações públicas de artistas e de todo o ambiente do mercado da música. E tenho aprendido muito nesses 3 anos e pouco de empresa. Tem um selo também junto com a Marã e agora um novo selo chamado Maxilar, junto com o Gabriel Tomás, do Autoramas, que inclusive precisa de energias, porque ele está num momento delicado aí, infelizmente, com a Covid. Então, já deixo aqui toda a minha energia para ele e todo mundo que tiver aí puder compartilhar também é massa. E aí estou aprendendo muito nesse momento, inclusive o Far From Alaska que está aí, a gente tem um namoro, a gente faz algumas coisas juntos e está crescendo, eles vão falar aí dos projetos futuros e eu estou me dedicando muito para conseguir ajudar. Então acho que é isso, é encontrar saídas e caminhos alternativos para os músicos, para os artistas. Estou muito focado nisso e sigo focado em fazer música, em aprender também, cada dia. Resumindo, até para não falar muito, é isso. Legal, cara. Valeu por compartilhar, mandando aí a vibração positiva, né, pro teu parceiro Ah, aí. e só para concluir, a segunda vez que eu participo aqui, né, do Papo Online, eu participei aí talvez a primeira ou segunda edição, e foi muito da hora, Bru, muito. Tipo, recebo muitos feedbacks, várias pessoas me chamaram, talvez através dessa planilha. Puta ideia legal. Você é um cara pra frente, mano. Parabéns. Valeu, legal, mano. Valeu. Ainda bem que você lembrou. Vou compartilhar já aqui no chat aí para as pessoas se cadastrarem na planilha. Obrigado, E, cara. E é super importante isso que você mencionou, né? Esse lance do já pegando o gancho, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente está passando, abrir um pouco a cabeça, né? Explorar coisas que às vezes a gente, como músico, por conta de tudo que acontece, né? Tocando, enfim, fazendo show, gravando, acaba não se abrindo muito para essas outras áreas. Então eu acho legal, por isso que a gente está aqui de novo contigo para ter esse papo. Valeu. eu que Cris, agradeço. vamos contigo. Opa, opa! Bom, eu sou a Cris Botarelli, eu toco no Far From Alaska junto com o Rafa. Eu sou musicista, acho que não sei, desde a adolescência, sempre tive banda, sempre tive nesse mundo aí do rock, várias bandas lá em Natal. A banda é de Natal e eu morei minha vida inteira lá em Natal também. Então a gente percorreu esse caminho longo aí até chegarmos até aqui, em São Paulo. Viemos com a banda e recentemente eu comecei uma incursão aí no mundo da produção musical, como um caminho natural, assim, para o que eu já vim fazendo no Far From Alaska, já fazia nas minhas outras bandas também. Despertei tarde para isso, mas na verdade foi algo que eu sempre fiz na minha vida musical. E agora, especialmente nessa quarentena no ano passado aí, eu comecei a me dedicar um pouco mais, a aprender a mexer nas plataformas e tudo mais, plugins, tudo que esse mundo novo que a gente, enquanto banda, que era muito do ao vivão, do analógico, do tocar, a gente não tinha tanto contato, não conhecia tanto, e tinha até um pouco de preconceito, inclusive. A gente queria tirar todos os sons ao vivo, aquela coisa toda, né? Aquela coisa de banda de rock. Mas enfim, e aí estamos aí aprendendo e estou feliz de estar aqui com vocês para bater esse papo. Muito bom, muito bom. Você já tá com sotaque de paulista já, né? Eu sou daqui, infelizmente, Ah, eu sou tá. daqui. Eu só fui morar lá, acho que quando eu tinha 7 anos de idade eu fui morar lá, morei até meus 28 e voltei. Era para ter pego o sotaque, né? Mas não consegui, não sei o que houve. Legal, Deu legal. errado aí no caminho. Obrigado, Cris, por participar e por estar presente. Valeu. Que Rafa, isso, vamos valeu o contigo convite. agora, então.
aproveitar o gancho da Cris. Vamos, eu sou Rafa de Gêmeos, ascendente Sagitário. Brincadeira. Eu sou do Fafron Alaska também, a gente toca junto, eu e a Cris, né? Fafron Alaska desde 2012. Mas também venho do rock, assim como ela, de lá de Natal, 1000 outras bandas. Cresci tocando, eu nem lembro da primeira banda, assim, de quando. Eu comecei a tocar, acho que uns 10 anos e nunca mais parei. Eu acho que agora na pandemia, acho que foi o maior tempo que eu fiquei sem tocar, sem fazer show, sem nada na minha vida, assim. Desde que eu tive a primeira banda, nunca mais parei. E além disso, eu tenho uma profissão paralela também, que eu sou designer, né? Hoje eu trabalho lá na Listo. Hoje a gente mora em São Paulo, a gente é Natal, mas mora em São Paulo, e a Listo é uma agência de marketing focada em música, a gente atende muito de artista lá, e eu coordeno a criação lá da Listo, é bem legal, quem quiser conhecer depois. E é isso, design rock fez parte da minha vida desde muito tempo. Com Fafron Alaska, para quem não conhece, a gente conseguiu fazer bastante coisa legal aqui no Brasil e fora. A gente é uma banda de rock, canta inglês, já foi algumas vezes para ir para os Estados Unidos, fez turnê na Europa, e agora a gente está fazendo o nosso terceiro disco, também nesse processo. A pandemia atrapalhou também, mas tomara que a gente consiga terminar. E é isto, eu acho. Muito bom. Valeu aí de novo pela participação. Obrigadão. Tem bastante pergunta. O Rick me apresentou para a banda de vocês, né? Eu não conhecia. A gente já tinha acho que se cruzado no Hacktown, que eu participei acho que em 2018, 2019, não lembro ali agora o ano. E não sei se, enfim, no line-up do evento, se vocês estavam ou não, mas eu me lembro do nome da banda. E o Rick me apresentou o trabalho de vocês esses dias aí, eu achei muito massa. Parabéns pelo trabalho, bem legal, bem para frente, né? Massa, brigadaço. Legal, valeu. Lucas. Fala, time, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Todos que têm uma história muito legal de música, também parecida com a minha, de gostar desde criança e começar como uma brincadeira que você não consegue mais parar. Já tive algumas bandas, acho que lá desde a época que o hardcore estava em alta. Eu sou de Curitiba, né? Então, quando eu era adolescente, tinha meus 15 anos, o hardcore era muito forte aqui. Tinha bandas como Sugarcane, etc. Então, eu já tinha montado minha primeira banda em que eu compunha as músicas e era vocalista. E de lá para cá, eu tive uma trajetória de cair em outra banda, que daí era uma outra vertente, que era a Namorada Belga. A Namorada Belga, ela tocava música autoral também, um MPB rock. A gente transformava, tinha um projeto paralelo nosso, que a gente transformava as músicas do Chico Buarque e do Tom Jobim em versões rock, e a gente fez algumas turnês pelo Brasil fazendo isso. E aí eu fui estudar publicidade e propaganda, me formei, naturalmente caí para dentro de agência, sempre gostei muito de escrever, até por ser compositor, e me tornei por um breve período redator publicitário, só que eu transformava absolutamente tudo que caía na minha pauta em jingle, e depois esses jingles eles eram produzidos por outras produtoras e eu ficava mais preocupado ali com a parte técnica do que com qualquer coisa, então naturalmente eu abri minha própria produtora quando eu tinha 22 anos. A Canja agora tem 9 anos, quase uma década aí de mercado. A gente começou muito, muito pequenininho, e agora a gente, enfim, faz alguns trabalhos globais. Por exemplo, agora, no domingo agora, o discurso do presidente do Grammys na cerimônia ao vivo foi a gente que mixou. E assim, agora eu também tenho essa banda que é a Tangerine, que a gente está começando, que é uma banda com uma vertente mais pop, em que eu componho com o Bruno Beltrão e com o Ângelo Signori. Mandar já um abraço para eles que estão online aí, para o Educares e para o Reze, que são meus sócios na Canja também. Legal. E basicamente é isso. Já conhecia Far From Alaska, estou conhecendo agora NDK e muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, velho. Prazer. Obrigado de novo. E também, né, de curiosidade, eu conheci o trabalho de vocês do Canja por conta de algo que eu vi do Grammys aqui,
que era alguma campanha, né, anterior ao lance do evento de agora. Me conectei com o Bruno, que eu acho que é parceiro de vocês, que trabalha numa agência aqui, e aí, através dele, cheguei no Felipe, e a gente tá aí, se conectando. Valeu, de novo. Eu estava presente aqui quando você convidou o Felipe, achei legal pra caramba, e então é isso, já conhecia vocês, parabéns pela iniciativa. Legal, Só valeu. falar 2 parênteses, só para não esquecer, tipo, um é que eu também cresci no hardcore, vi isso aí tudo, Sugarcane e tudo mais, a gente trampa com os caras. Possivelmente a gente deve ter se cruzado nessa época. É muito sei provável. lá. Tinha muito festival que tinha 55 bandas tocando ao mesmo tempo, né? Exatamente. Depois fala o nome da sua banda dessa época aí. E a outra que eu esqueci de... Qual? Upside Down. Upside Down. Eu lembro desse nome. Eu lembro, sei lá, do Fotolog. Era isso, era blog.net. E outra coisa rapidinho é que, senão eu vou esquecer, você falou que vai ter um próximo painel com uma pessoa da Riot, e a gente abriu aqui, a gente tocou na final do Campeonato Brasileiro do CBLOL. Foi um evento que animal, legal. animal. Muito foda a empresa e tudo mais. De repente a gente faz uma colaboração aí, manda um show de vocês online no painel da gurizada aqui da Riot. Inclusive a Emily joga muito, assim, a vocalista, né, que ela não tá aqui hoje com a gente. Ela adora e é isso. Temos essa conexão aí também com o game. Que bom. Boa. Show. E eu também, só para fazer né, só para não deixar de falar, também comecei minha carreira musical aí no hardcore, no metal, então tá todo mundo em casa. Todo mundo, né? Não tem como. Vini. E aí? Beleza? Eu comecei produzindo banda independente, que era hardcore, metal. Então, eu acho, é uma coisa assim, uma coisa que se repete, né? Hoje eu trabalho como produtor musical, engenheiro de áudio, por obrigação no Brasil. Se você quer trabalhar com isso, você tem que acabar fazendo quase todos os processos, né? Se não todos. Então, desde a pré-produção, gravação, mix, master, então você acaba fazendo tudo. Hoje eu faço isso. Eu comecei em Minas Gerais, em Uberlândia, Minas Gerais. Se eu não me engano, até vi o show do Far From Alaska no London Pub lá. Não sei se vocês lembram do London, que é muito conhecido, uma casa boa pra caramba para tocar. Lembro sim, lembro sim. E lá tem uma cena, apesar de ser um celeiro da música sertaneja, e também um celeiro de produtores de música sertaneja, meus amigos de lá é Nilton Fonseca, que é produtor Gustavo Lima, faz esse negócio de galera tudo do sertanejo, Beto Rosa, que foi do Léo, e vai só galera sertaneja. Eu fiquei ali querendo trabalhar só com banda independente, trabalhando com rock, tudo que tinha relacionado ao pop, porque eu sempre fui muito focado com o pop internacional. E aí eu fui desenvolvendo, até que eu recebi o convite do Santiago Ferraz para ser mentorado por ele e trabalhar como produtor musical na Royal Produções. Para mim foi uma oportunidade que foi uma virada de chave na minha vida, porque o Santiago é um cara com um peso muito grande, 6 Grammy nas costas em produção e engenharia, fez muitos e muitos DVDs. Então, para mim, foi uma escola muito grande, isso foi em 2018. Foi quando eu tive também a oportunidade de trabalhar com César Camargo Mariano, de conseguir ver como é, de fato, a elite de um arranjador, né, um dos maiores do mundo. Né? E hoje eu trabalho basicamente só com produção musical de artistas, que, eu acho que ajuda muito o negócio da pandemia e a globalização, o que ajudou esse negócio de distância. Então, hoje eu tenho artista... Eu moro em São Paulo. Acho que 10% dos meus clientes são de São Paulo, de fato. Tem em Portugal, tem cliente na Itália, então, basicamente é isso. Esse é um dos benefícios, né? Foi meio que abrindo, a gente vai explorando outros mercados, porque hoje, na verdade, tá ok, né? Você produzir de casa, você gravar de casa, não é algo que... Acho que é algo mais aceitável. Legal que você comentou do César Camargo, mesmo para quem não se liga muito nesse mundo, né? No mundo da música popular brasileira ou do jazz, o livro dele é fantástico, né? Ele tem um livro genial, assim, mesmo para quem não curte, assim, é bem válido, assim, ler, né, o livro dele, que tem bastante coisa muito legal. Valeu, obrigado, Vini, de novo por estar aqui. E, cara, Rick, vamos começar contigo aí, né? A gente estava falando um pouquinho
antes da gente começar, desse lance da gente explorar mercados diferentes, né? O teu projeto musical, né, o NDK, ele é um projeto que explora muito esse lado do visual, né? Os clipes mais recentes, o trabalho recente que vocês fizeram, ele tem esse apelo visual muito forte. A gente está falando, a gente está hoje num mundo, né, em que os números de plataformas tipo Netflix, Hulu, Amazon, Disney Plus, Paramount só crescem, e o teu projeto musical explora muito essa questão visual, assim. Qual que é a importância disso para vocês, né, como artista, conectar a arte, o auditivo com o visual? Legal. Eu acho que tem dois lados, um lado realmente artístico e um lado mercadológico também. Eu acho que a possibilidade da gente fazer uma arte que é multiplataforma, ela é interessante hoje. E o Rafa, por exemplo, eu sei que ele pensa assim, eu já tive algumas conversas com ele nesse sentido, da gente tentar transformar alguma coisa, um projeto, no caso uma música, um fonograma, em alguma coisa que tenha, que você consiga enxergar, que você consiga desenhar uma história na sua mente em cima daquilo. Claro que a música por si só também permite isso, mas eu acho que a criação de, no caso, um filme, como são os clipes do NDK, do nosso novo álbum, o Selenita, conta sobre uma viagem pelo espaço, né, pelo espaço sideral, tem uma história que envolve tudo isso, um desaparecimento aqui na terra de uma banda. A gente pegou, construiu por trás das músicas e do disco um fio de uma história que se passa em 2049, que possibilita a gente trazer o espectador para um plano onde ele consiga se situar, consiga, por mais que ele às vezes não entenda, ele consegue saber onde ele está e consegue criar alguma... Isso também veio num papo que eu tive com o Neil, que é um cara do rap aqui, um beatmaker e um artista incrível do Brasil. O último disco que ele fez é dentro de uma loja de brinquedo, e cada música fala sobre alguma coisa dentro dessa loja de brinquedo, o personagem fica dentro de uma caixa, e ele quer sair da caixa, ele quer conseguir escapar daquela caixa que prende ele. E eu cada vez estou me apegando mais aos conceitos, às ideias, porque eu acho que beleza, a gente pode fazer um álbum, pode fazer um single, ele pode trazer uma identidade musical e tal, mas quando a gente consegue se comunicar com o público nessa forma, talvez 360 da arte, é muito legal, muito interessante. Ainda mais quando a gente está falando de uma coisa lúdica. Então, os clipes do NDK são feitos em animação. A gente conheceu dois artistas incríveis, que são o Daniel Linardi e o Lucas Lisbão. São artistas que fazem projetos gigantescos, mas que tinham uma amizade antiga com o Caio, que é o nosso guitarrista aqui. Eles eram escoteiros juntos na época de moleque. Quando a gente sentou para contar do projeto, eles falaram, nossa, que é isso, vamos fazer, e não queremos saber de grana agora, vamos trocar ideia. E, inclusive, um dos projetos futuros é a possibilidade da gente transformar isso num filme para uma dessas empresas que você comentou que só crescem e que logo vão substituir a TV e os padrões que a gente tem como comuns hoje em dia, né? Se já não estão substituindo. Mas aí, assim, convido, quem não conhece, convido para conhecer o NDK, que é NDK Oficial, pode assistir os clipes. Todas as músicas têm nomes de planetas ou de coisas que estão no sistema, então Lua, Sol, Terra, Buraco Negro, Vênus, Marte, enfim, a brincadeira do disco foi essa. E tá sendo muito legal, assim, a gente tá batendo números que a gente ainda não tinha batido, tá tendo uma repercussão muito legal na mídia. A gente tá muito feliz com tudo isso, e acredita que essa ideia que você frisou tem sim uma parcela importante disso tudo que está acontecendo, exatamente porque as pessoas se interessam, querem saber que história é essa, e enfim, vão lá ver os materiais, ouvir as músicas. E o legal é que rola uma continuidade, né? Não é um single que você colocou ali, um clipe que você colocou ali, tem um conceito legal, ele termina ali e aí o próximo é outra coisa, né? É legal. Eu senti que isso trouxe uma continuidade para o trabalho que às vezes trabalhar assim picadinho não... Eu acho que assim, até você pode trabalhar em singles, mas pensando em algum lugar para chegar, sabe? Não trabalhar em singles só por trabalhar. E eu também vi uma frase hoje que é muito legal, que é assim, um álbum, ele não é um monte de música junto.
Não basta você simplesmente... Toda banda já tem um álbum assim. O primeiro álbum que a gente fez lá atrás, em 2005, foi assim, porque a gente nem sabia o que estava acontecendo, fez um monte de música e fez um álbum. Mas quando você entende que não é isso, você entende que existe um conceito que permeia tudo isso, um conceito que está ali te puxando, isso é muito legal para o público, né, para o fã e para o artista também. Acho que promove aí esse contexto total, assim, quando você consegue amarrar tudo. Não é fácil, é trampo, mas é muito legal você ver depois. Inclusive, volto de novo no For From Alaska, que eu tenho aqui, quando eu apoiei o projeto de financiamento coletivo deles, eles fizeram isso, depois eles vão... Até o Rafa pode falar disso, ou a Cris, quando eles gravaram o disco na gringa aí, eles tinham um conceito muito louco, e eu acho que isso também ajuda muito a empurrar a parte musical, né? Já puxa o gancho aí, Rafa e Cris. Fiquem à vontade, viu, de se envolver na conversa aí. Vambora. O Rafa é nosso diretor de arte, então ele com certeza vai dar uma explicação melhor que a minha. Mas eu também tenho coisas para falar, mas Manda vai bala, aí, manda Rafa. bala, manda em bala. Tava travado aqui no microfone. Sim, por ser diretor de arte também, eu me preocupo bastante com essa parte. Todo mundo, né? A gente costuma discutir bastante. Até quando está compondo a música, a gente fica discutindo coisas que nem são, que nem é a música. Discutindo o ambiente que aquela música está, qual a sensação. E a primeira coisa curiosa que rolou é que os nomes das músicas, como a gente faz o instrumental primeiro, você precisa dar uns apelidinhos, né? E aí as nossas músicas tinham um nome de bicho, pela vibe, pelo astral. E aí a gente criou a história toda assim em cima disso. O nome do álbum era Unlikely, a gente já tinha decidido isso. E como era improvável, a gente se utilizou muito desse conceito do improvável. Os nomes das músicas do disco tem só nome de bicho. Aí no meio tem uma música que se chama Pizza. E aí a capa do disco é uma torrada que caiu com o recheio para baixo, para cima, né? Que é bem improvável, geralmente elas caem com o recheio para baixo sempre, de acordo com o Murphy. Então a gente foi muito usou bastante esse conceito do improvável. Além disso, tem um lance também das cores, que a gente escolheu uma paleta de cor bem forte, neon, que ficou muito característico. Eu chamei um amigo ilustrador de Natal também, o Felipe, que tem um desenho bem característico, bem massa. Ele fez uma ilustração para cada música. O material gráfico do disco foi muito legal, que não era numa caixa de disco, era uma caixinha de torrada mesmo. O CD era tipo uma torrada, e aí dentro tem vários cards com ilustração para todas as músicas, tudo impresso com silk, né, com tinta especial, as coisas que o Rick falou do crowdfunding que ele apoiou. Quem apoia a gente lá no crowdfunding, a gente recebeu umas paradas muito massas, assim, que a gente fez com o maior carinho, deu muita atenção a essa parte visual, porque é muito importante. A nossa campanha foi bem legal, foi bem sucedida. A gente conseguiu gravar o disco nos Estados Unidos com a Silvia Messi, que é uma gigante do áudio mundial, uma das mulheres mais... Fenomenal. Ela é forte mesmo. Exatamente. Foi uma experiência de vida assim muito foda. Então é muita história, muita coisa. E a gente conseguiu envelopar essas coisas nada a ver, mas a gente fez ter a ver. E é massa que hoje, assim, acho que a gente até consegue, quando a pessoa vê uma coisa tipo rosa com verde, amarelo e azul, assim, tipo, já bate o olho assim, olha, caralho, bem Far From Alaska e tal. Isso é muito difícil conseguir e a gente fica bem feliz e tem uma identidade visual muito forte. A gente leva para o Mesh também, a gente vende bastante camiseta, vende bastante, porque a galera curtiu, pegou. E aí usa como referência. E chegar nesse lugar é muito, muito massa, assim, para quem desenvolve essas paradas. Falei muita coisa, mas eu emendei tudo, bem doideira. O que eu queria, falar sobre isso é o lance das cores que ele falou, né? O lance das cores neon e tal, rosa choque, verde-limão, umas paradas assim. Isso faz parte de uma mensagem também, não foi aleatório. A gente tinha um lance que no início da carreira é um pouco culpa nossa mesmo, né? A gente, assim, não sei por qual motivo, mas a gente só tinha fotos com o cara muito de mal, assim, tipo. E a gente via em todos os... Tinha uma, inclusive, que era uma foto icônica da gente, que a gente tirou no sol, lá em Natal, numa arquibancada, assim. Aí tá todo mundo assim.
E aí, essa era a foto. Todo mundo só postava essa foto dos malvadões do Purple Alaska. Vale falar, Cris, eu acho que você continuou, mas é só que a gente foi o responsável um pouco por essa imagem muito roqueira, pelo primeiro single lá, Cedino, e aí a galera chamava a gente de banda de stoner. Nosso primeiro clipe era no deserto, tinha essa coisa. Sim. A gente cavou o nosso próprio buraco e a gente se incomodava com esse título. E aí, vai, Cris. A gente se incomodava, assim, não por nada, mas é porque daí era um comentário frequente. Tinha os shows, era outra coisa, era uma coisa divertida. A gente, ninguém era do mal. Só que quando ia ter release da banda, quando ia ter divulgação, era a foto da gente assim. E aí, isso era uma coisa que a gente tinha vontade de falar também. Só que a música não ajuda tanto nesse sentido, porque é pesado. A gente achava que, inclusive, o segundo disco, vai ser mais leve, mas não é. É o mesmo peso de sempre. Então, a gente precisava de algo para falar isso para as pessoas, que fosse essa mensagem a ser passada. E aí, com este gancho de uma coisa que era, assim, uma coisa que incomodava a gente, tem o lance também de que, tipo, às vezes, a galera do nosso meio, assim, do rock, a galera é um pouco... Tem alguns preconceitos, algumas besteiras, assim, com isso. É só de preto, é só escuta não sei o quê. E a gente queria acabar com isso. A gente queria mostrar que não tem isso e que, inclusive, pode ser qualquer coisa, pode ser o que cada um quiser, que o importante é que reflita sua verdade, a mensagem que você quer passar e tudo mais. Então, isso também era parte da mensagem do disco. A gente não queria só lançar o disco, porque a música, nesse ponto, ela não seria suficiente. E as fotos também, mesmo se a gente começasse a tirar umas fotos coloridas, umas fotos soltas, mas assim... Eita, gente, peraí, que eu tenho um filhote em casa, ela tá latindo aqui. Peraí. E foi assim, tem um lance, é perigoso colorido, por toda aquela, a gente, ao mesmo tempo que soou como uma banda stoner no começo, incomodou um pouco, por não ser só a verdade, apesar de ter fãs e tudo mais, essas coisas, o colorido também era meio perigoso por causa do que o emo deixou, mas a gente abraçou de outra forma. O rosa foi uma cor muito principal, então minha guitarra pintada de rosa, a gente tinha as coisas tudo rosa, e é isso que ele está falando mesmo, cara, você pode ouvir Rihanna e Black Sabbath, não tem problema nenhum, né? Cara, esse negócio de pessoal ouvindo algo muito pesado e escutando, tipo, Demi Lovato, tá cada vez assim, mostrando que, na verdade, sempre foi assim, só que existe um preconceito, tá ligado? Musical, tanto de um lado quanto para o outro. Esse lance que o Rick falou de álbum, de lançar singles e conseguir você lançar a música e ter algo a dizer também no contexto geral quando você fecha um álbum, um EP, é complicado para muitos artistas, principalmente quando está começando, porque já é difícil você conseguir visualizar a música como um negócio e conseguir fazer isso de maneira correta, fazer a tesouraria, fazer as coisas que você tem que fazer para manter a banda andando, que não é fácil. Mas você conseguir juntar isso com artístico, fazer isso muito bem feito, é um desafio. E é isso que diferencia muito artistas de artistas, né? E o lance de você conseguir, além de ter uma referência sonora, que já é complicado, porque existe muita confusão, principalmente quando a gente fala de banda, que aí o baterista escuta Led Zeppelin, aí o guitarrista quer, sei lá, um bagulho muito mais, às vezes, muito mais soft, aí o vocalista quer pop, aí você fica assim. E a questão da imagem com o áudio, hoje, eu acho que nunca foi tão importante, até porque é muito difícil você apenas escutar música e não prestar atenção na capa que você está vendo, no videoclipe que você vai ver do artista no YouTube. Boa. E só uma coisa que, completando o que o Vini falou, acho que os grandes festivais já estão, antes aí da paralisação mundial, eu acho que os festivais já estavam ditando isso, né? Misturando os estilos musicais assim de uma forma bem contrastante. E eu acho que é mesmo uma tendência e não tem mais espaço para preconceito, né? Principalmente dentro da música, dentro de cabeças artísticas, tipo essas que a gente está ouvindo, que a galera, mano, pensa em tudo, só tem louco.
Isso aí. Bom, eu particularmente acredito que a construção da identidade visual de uma banda, ela é tão difícil, como a própria Cris estava falando, né? Tipo, como que a gente traduz? A gente vai ficar fazendo cara de mal, ou a gente vai fazer algo muito colorido, mas como que a gente consegue... É tão difícil de você encontrar a sua identidade visual e ser original e conseguir traduzir o que a tua música fala, quanto encontrar a sua identidade como banda, que às vezes você não vai às vezes encontrar no primeiro single ou no primeiro disco a tua originalidade, você vai estar com as referências muito frescas e talvez muito óbvias, e você sai copiando. Quando você sai, na verdade, você gosta muito de um determinado estilo, você faz o teu primeiro disco muito dentro daquilo e o teu visual também, sabe? E, assim, eu até um puto elogio para a galera aí do Far From Alaska, porque eu acho que você ter um diretor de arte na banda é, assim, meio caminho andado, um diretor de arte, assim, que seja bom. Não estou falando de diretor de arte que pega para criar a própria identidade, que ele se preocupa com a arte dele tanto quanto ele se preocupa com a performance dele ao vivo, no show, quanto ele se preocupa com a gravação. E aí a gente tem um baita exemplo para mim aqui, que é o clipe Monkey que eles fizeram, acho que foi com o Himalaias, que é... Eu vi em primeira mão, a gente nem se conhece, né? Mas eu estava lá na produtora do Rafael Quente, e o Himalaias estava com o clipe pronto e me mostrou em primeira mão, acho que uns 2 dias antes de vocês lançarem, eu já sabia que aquilo ia ser um estouro. E esse caminho que o Rick estava falando é sem volta, mas é sem volta mesmo. É só vocês, assim, a própria cerimônia do Grammys é só visual, galera. Nem é mais tipo música, é um playback assim descaradíssimo de artistas que não precisam de playback. Tipo, até a Beyoncé tava fazendo playback, assim, sabe? Tipo, só que com um visual muito foda, tudo é investido no visual, porque acho que é tanto estímulo em tanta rede social, a gente tá tão com o olho aberto o tempo todo, que para você realmente marcar sua presença ali, você tem que entrar por todas por todos os sentidos da pessoa, né? Você nunca vai abandonar o auditivo, mas você vai ter que ser tão foda no visual quanto é. E isso é algo que tornou a música muito cara de ser feita também, de certa maneira, né? Porque clipe, meu Deus do céu, um clipe às vezes custa mais que 3 discos. Exatamente, isso é legal de você comentar, né? Aqui eu vejo muitos os artistas que gravam discos ou singles, né? Geralmente a mesma verba que o cara tem para produzir ali é o que se recomenda ter ali um pouquinho, de repente, às vezes um pouquinho mais para a produção do visual, né? Porque só o áudio, de novo, e aí, como você colocou aí o Grammy, né? O áudio tá ali como um pano de fundo, né? O cara tá vendendo a imagem, o som vai junto, acompanha ali, meio que uma venda casada. Isso é bem legal. Tipo, acho que porque você tá ali, a sua música já é boa, você já tem que ser bom. Tipo, é como se ignorasse aquele ponto, porque você já, tipo, isso é mais do que sua obrigação. E aí tem essa outra parte, saca? Concordo. E é isso. E aí é isso aí. Então tem que ser bom no visual também. Hoje em dia é caro, é difícil. E falando de música, assim, esses dias a gente tava... Esses dias não, porque foi antes da pandemia, mas enfim, é que me veio a memória, a gente tava num churrasco, cara, tava eu e os meninos da banda, e a gente viu quantas músicas existiam no catálogo do Spotify naquele dia. De lá para cá deve ter muito mais. E daí o cálculo é que você precisava ouvir sem parar, tipo, durante 130 anos para você poder ouvir todas as músicas que tinha no Spotify. Então, assim, já começa que a linha de corte, tipo, se você só faz música, é muito complicado, né? Mas eu concordo com isso que o Rafa falou, que quando a gente fala de produto fonográfico, a gente está falando de música. Tudo gira em torno da música. É aí que eu acho que essa por mais que fala assim, a imagem é absolutamente importante, claro que é absolutamente importante, mas tudo gira em torno da música. Então, a primeira coisa que assim, tem que ficar bom, você tem que colocar sua identidade, é a música, de fato. E a partir daí você vai colocar sua imagem. Eu acho que às vezes as pessoas confundem isso porque quer pegar um atalho, e às vezes faz a música assim, economiza tudo que pode na música, economiza tudo, gasta
quer fazer tudo mais ou menos, porque aí quer gastar X com a música e quer gastar 10X com o videoclipe. Resolve no clipe, né? Exatamente. Aí você vai ter o quê? Uma puta de uma casca maravilhosa, que é coisa linda, só que o conteúdo fica... Não que isso às vezes não pode acontecer, porque também existe. O cara vai lá, faz um negócio todo cagado, mas o bagulho vira. Música é música. Mas na maioria das vezes o que eu vejo é que às vezes os caras querem gastar muita grana, às vezes gastam muita grana sem planejamento, e aí foca tudo nessa música, por exemplo, e aí gasta pouco com a gravação, faz uma música ruim, faz um clipe foda, e aí eles vão lá e ficam, não sei o que aconteceu e tal, gastou muito dinheiro, não houve um trabalho antes, não desenvolve um trabalho para fomentar todo esse trabalho que existe, que envolve o conceito do marketing aí, que o Rick aí, inclusive, me ajuda, que eu tenho um produto autoral e trabalho com o Rick no Maran. Então, tipo, eu acho que essa assim, é importante muito, definitivamente, principalmente hoje em dia, é importante a imagem. Só que é obrigação você estar com a sua música bem colocada. Entendeu? Até me metendo aí, eu voltaria até um pouco mais ainda a composição, né? Tipo, a importância da composição. É que a gente falando com tudo isso pronto, vendo um produto final, como, por exemplo, o Grammy e tal, a gente imagina tudo isso e talvez um artista novo tenha uma dificuldade de entender todos os passos até lá. E aí, voltando para a raiz disso, que eu concordo com o que o Vini falou, no sentido da importância dos primeiros passos para a gente chegar no último, acho que é a composição, né? O que a gente está falando, a gente entender o nosso conceito e entender o que a gente está querendo dizer, para quem a gente está querendo dizer, como, a partir daí, a construção musical, a partir daí, tudo isso que a gente está desenrolando. Então, é um produto gigante, mas também concordo super com o que o Rafa falou. É assim, já está certo que você, por estar ali, já nem precisa ver isso daí. A gente já está falando de outro nível. Mas são artistas que já entenderam muito bem todos esses níveis primeiros da camada, né? E como a gente, por exemplo, compor uma música para estar num game, ou num filme, ou numa trilha, ou como o Lucas lá faz tão bem também, como a gente entendeu o que a pessoa precisa e falar diretamente com ela, como uma banda entender o que seu público ouve, o que seu público e falar diretamente com ele. Tipo, são os primeiros passos difíceis, mas necessários para chegar nesse clipe foda que vai reverberar e tal. São vários estágios. Isso é legal que você falou, até pegando o gancho aí do Canja, né? Os painéis que a gente tem feito mais recentes são todos ligados aí, né? A mídia visual, tá? A gente tem conversado com bastante compositor, cara que compôs trilha para o Netflix e Globo e por aí vai, né? E é meio que unânime, assim, que esses caras, esses compositores, né, mais para mídia visual, tratam a música como um personagem, né? Para uma determinada cena. Então, vai aparecer lá o ator ou a atriz, a música vai ser um personagem que complementa aquele personagem, né, visual ali. Como é que vocês trabalham no Canja, ou na Canja, na agência Canja, esse processo de compor para mídia visual, né, que é tão importante quanto o visual, né, a música ali? Isso é um trabalho diário aqui, é a nossa rotina, basicamente o que a gente mais faz é audiovisual, né? Então a gente acaba sendo dentro da Canja, que eu chamo a Canja por ser produtora, né? Produtora de áudio Canja. Muitas vezes no mercado eles questionam qual que é assim o valor do áudio, mas a minha resposta do valor do áudio é sempre essa. Numa mesa que está envolvendo milhões de reais, às vezes, que tem agência, um cliente de uma marca grande e um diretor de filme, nessa mesa está sentado sempre na hora da produção. Agência, cliente, o marketing do cliente, o diretor do filme e o diretor de áudio. Tipo, o filme é feito com inúmeros talentos de diversas áreas, é feito com maquiador, é feito com figurinista, é feito com... Entendeu? O áudio é uma dessas partes, o áudio é uma maquiagem, entendeu? Uma roupa, e a gente é convidado para estar lá na mesa. Então, assim, é super importante. Então, como funciona para a gente? Desde o começo, quando a gente recebe o roteiro, tá lá no doc,
no Word, a gente já consegue meio que sentir o clima. Mas é importante participar da reunião, porque na reunião eles vão compartilhar qual é a paleta de cores que vai ser usada no filme, sabe? Qual que vai ser... E tudo isso, a cor do filme, se o filme vai ter mais amarelo, se ele vai ser mais assim, isso se traduz, para mim, musicalmente. Então, assim, eu consigo imaginar que o arranjo vai ser de uma maneira ou de outra, só depois que o diretor realmente compartilha a visão dele do filme. Ele não precisa me falar, Já pode diria, falar. já diria o Tim Maia, assim, me manda um som um pouco mais azul, agora um É pouco muito isso. mais amarelo. A gente usa termos absurdos. Cada reunião é uma mais engraçada que a outra, porque assim, de filme, todo mundo consegue falar. Eu não gosto da camisa amarela. Do áudio, quando eles vão falar, é um monte de gente imitando som com a boca. Aquele instrumento faz plim, 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 não sabe o que é sabe? Ou que é um cello, ou que é um violino. Então a gente, tipo, vende música para a maioria das pessoas envolvidas que não são musicistas. E aí, esse processo de compor o audiovisual, eu não espero as pessoas virem até mim falando o que elas querem. Muitas vezes isso acontece. Quando elas querem alguma coisa, a referência está aqui, eu tento entender emocionalmente qual é a sensação que essa referência transmite e caçar dentro dos meus estudos ou músicas que tenham uma estética mais moderna, porque às vezes vem uma referência, já aconteceu, né? Uma referência que o cara queria, uma referência, era o jingle do Rock in Rio 2007. Isso em, tipo, 2019, sabe? Em 2007 era, tipo, uma coisa mais pop rock, assim, e tal, e a gente, tipo, falando do mundo em que o Post Malone que tá bombando, que tá com, sabe? Tipo, é outra história, enfim. E então para mim, ele é muito sensorial trabalhar com isso, e o que mais complica sempre é prazo, porque depois daquela reunião, até chegar o filme para a gente ser entregue na mídia, às vezes a gente vai ter 2 dias, vai ter 1 dia, e a gente tem que, e muitas vezes a gente vai colocar a trilha que a gente estava fazendo e ela não vai conversar com o que eu estou vendo, como eu não sou cineasta, então por mais que alguém compartilhe comigo o que ele pensa sobre o filme, só quando eu vejo o filme que de fato eu vejo o filme, entendeu? Eu vejo mais. Então, às vezes, a gente tem muito pouco prazo para você, tipo, sambar, mudar uma referência. Mas é um processo muito gostoso. E só para finalizar, porque eu sei que já me estendi bastante aqui, jogo rápido. Hoje mesmo, por exemplo, a gente está fazendo um filme que não tem diálogo. Ele tem 1 minuto e meio, é uma animação, e é uma animação sobre alguém que recebe uma notícia ruim do médico, cai em depressão e se levanta até o momento que ele se enche de esperança para viver. Então, a música é a voz do personagem, porque não tem diálogo. Então, eu tenho que, no começo, som de notícia ruim, som de confusão, som de caos que se intensifica, isso se transforma em esperança, né? Como que eu vou fazer isso? Aí é isso que é a parte mais legal do trabalho. Isso que você falou agora no final, eu acho muito foda, assim, né? Enfim, eu também ouço artistas de vários gêneros diferentes, eu tenho percebido cada vez mais, né? Eu acho que o Lenine é um cara que faz muito bem isso, de usar elementos que às vezes não fazem parte daquele universo dele, naquela música, mas de repente o primeiro verso tem uns elementos que no segundo verso já mudam um pouco, o refrão já muda um pouco de referência, né? De soundscape, tem coisas, né, que traduzem aquilo que ele está falando, e eu acho que tem cada vez mais os artistas estão se utilizando desses conceitos, né, de criar uma identidade diferente, mesmo dentro da música, né, um verso do refrão, do outro verso, solo, tem ali qualidades sonoras diferentes que traduzem ideias diferentes, enfim, por aí vai. Muito legal. É muito isso mesmo. Eu não sei se respondi a pergunta lá, falei um monte de coisa, mas, enfim, vamos conversar. Tem um papo que é bom, que a gente gosta, e que é uma palavra que você falou quando você estava falando dos filmes, que é referência. É muito complicado, às vezes, quando vem referência. E aí também serve para, também quando você vai fazer uma banda, e qual é a referência? Isso é uma coisa que a gente gosta bastante, e a gente, aquilo que eu falei de discutir muito antes de compor e tudo mais, ou quando está compondo, a gente dá liberdade total para o que vem, a gente
gosta e quer sempre ao máximo se distanciar das referências. A gente adora o errado, assim, mas aí falando como banda e composição autoral, não como um trabalho, né? A gente adora os erros, a gente adora soar, fazer uma coisa que geralmente as pessoas não fariam. E aí acho que aí é a parte mais legal, é onde mora toda a originalidade e a parte mais divertida de você, sei lá, escutou um som novo no seu sintetizador, no pedal e compor para aquilo, com aquilo, faz uma nota que não era para ser, mas aí vamos, né? Tipo, a gente adora errar, a gente incentiva todo mundo a errar, porque só tu erra desse jeito, então é muito massa, é uma coisa massa no processo de composição da gente. O que ele falou do timbre também é muito legal, porque a gente tem o costume. Então a gente escolhe um timbre legal e aí a gente escuta quais são os sentimentos que aquele timbre evoca. Olha, esse timbre parece sei lá, uma moto andando rápido em Los Angeles em 2049. Vamos fazer uma música futurista com este timbre. Aí disso já sai o riff, aí disso já vem tudo em volta. Às vezes a inspiração, a gente usa muito esse recurso, na verdade. A gente se inspira muito pelo timbre em si, e a gente constrói a história em volta do timbre para depois fazer a música inteira em volta. Às vezes não tem nada, às vezes não tem nenhuma ideia de vocal, às vezes a gente ainda não pensou no refrãozão, em nada. Às vezes rolou isso com uma música até do disco da gente, que acho que é o exemplo mais, acho que mais gritante dessa mania da gente, que eu comprei um synth novo, e aí eu amo fazer isso, tipo, eu vou lá em todos os presets, eu fico tocando as coisas que os presets vão me dizer, eu vou lá, tocando. E aí, do nada, a gente tocou em um, assim, que era... Aí a gente, olha, vamos fazer uma música agora. E aí a música inteira é isso, tipo, tem esse timbre, entra uma guitarrona antes do negócio, e aí tudo acontece na música para chegar nesse momento que a gente vai usar este timbre, que aí a gente já achou ele meio disco, então vamos fazer uma parte disco. Então vamos, e a letra? Não sei, se eu vou dançar. Vamos lá. A gente adora os acidentes. Adoro os acidentes e é importante estar com o ouvido e o coração, né, aberto para as inspirações que vem ao redor, porque não, às vezes não é tão ortodoxo assim quanto, né, a coisa de se sentar a bunda na cadeira para escrever, uma coisa, às vezes é uma coisa que nem é para ser, sei lá. Dente mesmo. Legal mesmo. E até voltando ali no papo das referências também, tem uma colocação legal para fazer, que eu até bati um papo com o Léo Leomil, que é um cara que tem um canal muito legal aqui no YouTube, chamava Música Fácil, agora ele tá com o nome dele mesmo. E a gente falou sobre isso, sobre a referência, o quanto ela pode ser boa e o quanto ela pode ser ruim, no sentido de talvez o artista não entender a diferença da cópia com a referência para estimular alguma coisa. Tem até um livro muito louco que chama Roubando como um Artista. E ele fala exatamente até onde você pode beber de uma fonte sem que você esteja invadindo ela, sem que você esteja copiando ela, de uma forma que você esteja usando ela para construir algo novo. Então, isso é muito legal também. Quando o Rafa estava falando de referência, quando o Lucas estava falando de referência, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que o segredo, a gente usar todo esse pensamento artístico que a gente tem, essa brincadeira de tentar unir todas as coisas e beber de uma fonte sem a gente invadir esse espaço e daí construir uma outra, porque, tipo, tudo já foi feito. A gente vive num mundo que meu, tá, putz, o que foi agora já foi. Então, assim, acho que tudo já foi, mas como a gente recria isso e como a gente usa uma referência boa e não copia, né? Acho que isso é uma discussão legal também, falando de referência. Esse livro é muito bom, né? Na verdade, esse livro, um dos ensinamentos que eu tive é porque muitas vezes você está compondo a tua primeira estrofe e nessa primeira estrofe você fala, putz, isso aqui está parecendo algo, e você joga ela fora. E esse livro, ele meio que te encoraja a você continuar compondo, porque daí a primeira estrofe parecia algum artista,
que você reconheceu, e a segunda aparece outro artista que você conheceu, e a partir do momento que você está aparecendo 2 artistas, na verdade você não é nenhum deles, então você já é a soma disso, você é a soma das suas referências e não lute contra isso. E no meio desse caminho você vai encontrar acidentes, que assim como o Rafa falou, eu adoro abraçar acidente, acho que é fundamental, assim. E rola muito assim, falando mais do meio da publicidade, né, para vocês na agência, vocês tem um processo mais, como a Cris falou, assim, mais redondinho de composição? Vocês têm um processo meio que fechado assim, ou rola esse lance também, tipo, puta, vai no acidente, o que aparecer eu começo a usar? Como que funciona? Bom, existe assim um preconceito com a área que eu vou aqui concordar com o preconceito com a área, que é imaginar que se você trabalha com publicidade, porque a gente é impactado pelas piores propagandas, que são as que estão na TV lá, sabe? Mas existe todo um outro circuito, né? Tipo, em festivais e não sei o que lá, que são os mais malucos do mundo que vão, enfim, se diferenciar. E o que faz eu gostar do meu trabalho é eu poder dizer o que a marca precisa, porque se eu fizesse só o que a marca me pede, e tivesse eu não estaria trabalhando com o que eu gosto. O que me dá tesão de trabalhar na Canja é porque a Canja é chamada para falar o que é para ser feito, né? A Canja não é chamada para fazer. A gente no começo até era, mas hoje em dia sim, chama os caras da Canja porque enfim, eles vão falar o que é para fazer. E nesse processo, tipo, imagine que a gente já misturou, sei lá, coisas absurdas, uma música africana com um remix do Faustão, sabe? E eu juro por Deus, eu estava na mesa comercial de, tipo, marca de cartão de crédito e o roteiro, o cartão de crédito, enfim, tinha 1000 funções lá, e eu falei, galera, no meio da reunião me veio um remix do Faustão que tem na internet, que ele fala, que tem uns pitch shifter muito louco. Eu falei, e se a gente fizer isso aqui? E daí a diretora de criação, uma pessoa de 56 anos, cara, rindo pra caralho, falando que é por isso que chamam a gente. Tipo, então, o que faz eu gostar da minha profissão e que eu acho que dá estímulo para todas as 16 pessoas que estão lá dentro e que faz a gente falar assim, eu trabalho com o que eu gosto, é que, tipo, porra, no final das contas, pô, você está fazendo mais um comercial de maionese, mas assim, na minha cabeça eu estou fazendo a música que eu gosto. O que me fez não abrir um estúdio para trabalhar com bandas, e cara, até vou convidar o Vini para se defender disso, que eu vou falar, porque quando eu vou trabalhar com uma banda, eu vou gastar, sei lá, 30 dias no mesmo estilo de música, eu vou mergulhar e vou fazer uma banda, tipo, vou ficar um mês em um estilo de música. E no que eu tô fazendo, e eu faço isso com a Tangerine também, tá? Isso, a Tangerine é assim, a gente tem nosso estilinho lá e a gente, tipo, mergulha nele, tenta não fugir, mas é que a palavra publicidade é muito mal usada, mas na publicidade, na Canja, eu vou trabalhar com 15 estilos a cada 2 dias, eu gosto disso, sacou? Vamos Vini, se defenda aí, na defesa aí, Vini. Eu não entendi o que eu tenho que defender. Tem que defender o quê? Que eu estava falando que o meu prazer, que é diferente do teu, até porque hoje eu sou mais diretor criativo, então eu não fico muito no negócio, mas o meu prazer em trabalhar com a diversidade, né, dentro da agência. De 30 segundos. Isso, produções de 30 segundos. É que é tipo assim, um estilo maluco por dia. Eu posso usar o Far From Alaska um dia como referência, no outro NDK, e eu vou estar, assim, eu não tô... eu vou estar exercitando minha criatividade, tipo, nisso, entendeu? Tipo, misturando essas coisas. E eu não vou ficar um mês com um artista que vai estar gravando um estilo de música com 10 músicas diferentes e tal, entendeu? Inclusive, vamos fazer uma propaganda bem nada a ver, assim, de uma coisa de, sei lá, vaso sanitário. E aí chama nós para fazer a trilha, vai ser doideira. Então, se eu pegar o meu, por exemplo, o segmento que eu faço para mim como artista autoral, agora vou lançar o EP mês que vem, é um estilo que é um eletropop, meio que entra naquele esquema meio cinematics e tal, curto esse bang mais para fora, não tem nada a ver assim, com o que está rolando no Brasil. Só que eu, nesse momento, agora, hoje, eu estou produzindo um R&B com trap, estou produzindo uma banda gospel, estou produzindo um trampo com o Rick, de uma menina que
que é uma mistura de jazz com rock e tal, que a gente ainda está chegando ali, onde é que a gente vai. Então, tipo assim, e tem outro que é mais pro lado do folk, que é aquele lado do folclore ali da Taylor Swift, que inclusive ganhou o Grammy. Sim. Então, tipo assim, essa mistura cavalar de estilos, assim, a gente é obrigado a trampar. Segmentar é tipo, eu acho que você tem que ficar muito, tipo, como produtor musical, eu falo, você tem que ser muito, muito, muito representado por um segmento só para você trabalhar só nesse segmento. Eu trabalhei com propaganda também no começo. Eu trabalhava numa empresa que chamava Audio Studio, que ela é muito conhecida por fazer trilha, aquelas coisas de rádio, que é a trilha vocal, aquele já vem, pá, tá ligado? As trilhas cantadas e tal. Ela é mais coisa, faz jingles, faz tal que sei lá o quê. Então, meio que eu vi um pouco do trabalho de marketing e como é que é lidar com agências, que é totalmente diferente, é uma pegada, o processo é tudo muito diferente de, por exemplo, eu sentar e trabalhar com um artista para fazer um produto autoral. É dois processos muito diferentes. Os dois dão dor de cabeça, são dores de cabeça muito diferentes. A parte que eu falo assim, sobre essa diversidade em si enriquece, eu concordo com você. Te enriquece porque te desafia. E outra coisa, também você encosta mais ainda em acidentes. Porque às vezes você mistura uma referência com a outra, e aí o bagulho, você está fazendo um negócio que é com cordas, aí você fala assim, mano, esse bagulho tá muito chato, velho. Você tá com coisa com metais, você põe um metal no bagulho, e os caras falam, caralho, onde você tirou isso? Eu não sei, entendeu? Eu não sei, o bagulho aconteceu. Sabe uma coisa legal, Vini? Até desculpa te interromper aí, mas fazendo um paralelo com o que você está falando, com o que a Cris falou da música do Far From Alaska, que veio de um timbre e tal, fazendo um paralelo agora com o disco que o NDK lançou para eu chegar onde eu quero chegar. A gente trouxe o Neil, que era esse cara do rap que eu falei, para fazer beats, e em cima dos beats a gente colocou a banda. Então, onde que eu quero chegar? Eu acho que hoje, depois a gente ter vivido uma fase que aquele comum fez o sucesso, que todo mundo queria fazer aquilo, eu acho que hoje o brilho da coisa está na diferença, tá em você fazer alguma coisa diferente, como o Rafa também estava falando, em você chamar atenção para alguma coisa que é diferente, mas que vai fazer sentido. E talvez o processo criativo da música, a gente não precisa mais necessariamente ser um voz e violão para a gente começar, saca? Antes era assim, né? Antes você chegava no produtor, em 1990, em 2000 e pouco, ele falava, vamos ouvir as vozes de violão, e beleza, tá certo, tá ok, tem que ter tudo. Mas às vezes a forma de se começar pode ser outra. A gente explorou o beat, e do beat a gente foi para uma letra, ou para ou como a Cris falou, vem um timbre, e do timbre a gente vai, ou como o Lucas falou, puta, às vezes a gente tem uma sensação. Então eu acho que a brincadeira também de hoje é você variar nessa forma de compor, de produzir, você se permitir ser diferente sem ter uma ordem a seguir. O objetivo final, o resultado final a gente vai chegar, independente de por onde. A gente pode ir e voltar para depois ir de novo, para depois voltar. Não precisa ser totalmente linear, né? Tem profissionais que têm agonia disso, e eu sei, eu conheço vários, mas tem outros também que tiram onda nisso, então disparando, porque ele vem para cá, depois ele volta, mas ele sabe que... Então, acho que isso é legal, trazer para o papo também, para o ambiente aqui. Eu achei muito doido o que a Cris falou, cara, sobre tira o timbre, e aí escuta o bagulho, imagina um bando de coisa, e o que o Lucas também falou sobre sensações. E, cara, isso é uma coisa assim, eu acho que todo mundo que trabalha com produção passa por isso. Se você junta tudo isso aí, a gente vive isso, sabe? Um louco, na verdade, é a Cris achar um timbre e, a partir desse timbre, criar um storytelling. Só que o mais louco é eles terem tanta identidade musical que ela sabe que aquele timbre pode ser usado para Far From Alaska ou não, entendeu? Isso que é o mais massa, de tipo, tudo é um lance de conceito. Então, assim, as bandas que existem e
e vão para frente, elas têm conceito. Então, por mais que você faça algo original, que ninguém nunca ouviu, que nasceu num erro, esse erro você sabe, por algum motivo, que faz parte do teu conceito ou não. Isso é o mais louco. É muito Legal, hein? louco isso. Isso é a nossa vida. A gente sempre fez música assim. E aí é muito interessante agora que a gente... acho que falando mais por mim, na verdade. Não sei se o Rafa está incluso. Ele pode dizer se está ou não. Mas eu sinto que eu dei um 360, assim, agora. A minha coisa do momento é saber se a música é a prova de balas tocando voz e violão. Então, mas assim, eu estou nessa fase agora porque eu passei a vida inteira não estando nessa fase e não dando a mínima para a canção. Eu não, Nossa, a gente fazia essa construção do timbre, ia montando em cima, que era algo que até no primeiro disco da gente é algo que chamou muita atenção da gente quando passou um tempo e a gente escutando já com os ouvidos um pouco mais experientes. A gente começou a achar que o vocal no primeiro disco era muito mais um acessório do que... E a Emily canta muito, tipo, então a gente tinha que fazer canções melhores. Quando a gente foi pro segundo disco, a gente tinha isso na cabeça, a gente precisa de canções melhores de cantar, canções para as pessoas cantarem juntas. Porque essa parte do timbre, essa parte dessa construção de identidade é uma coisa que para a gente é mais natural, é meio que o caminho contrário. E o lance das canções não era tanto. E agora, Sim. nesse terceiro disco que a gente fez, e a gente fez o disco no computador e tudo mais, bem diferente do que a gente sempre fez, todas as músicas são, assim, pelo menos as... não sei todas, não vou falar todas, mas grande parte das músicas vieram de voz e violão, são músicas que realmente dá para você tocar ali para sua família, na sala no domingo, ninguém nunca vai saber que é de uma banda de rock. São canções Louco isso. bonitas, porque eu tô muito nessa vibe agora, por causa disso, porque eu nunca vivi isso. Quarentena, né? Tipo, quarentena total, né? Tipo, você tá em casa, não pode sair, não pode ligar a guitarra para vassourar o vizinho ali, então... O legal do, Exatamente. o legal do segundo disco é que tinha essa vibe mesmo, a gente queria canções, queria melodias mais legais, e é massa que a gente buscou isso, fez isso, aí depois chega na hora que a gente volta de novo, a gente tá bom, então tira agora o violão, e agora vamos fazer umas doideiras, que o riff é uma nota só, mantém essa melodia rica que a gente fez, massa, mas aí aqui vai ser muito simples, você vai tocar com o dedo numa nota só durante 1 minuto. Então, aí também é massa, depois que faz, volta para as doideiras, que aí é legal também. Você bota uma super harmonia em cima, assim, Isso. vários acordes lindos, e aí depois você tira tudo, finge que nunca existiu. É tanto que a gente E eu toco decidiu... com o dedo mesmo, essa é real. E os meus synths eu nem comento, né? Já virou um estilo já, de uma coisa minha, de tocar assim, ó. Não pode ser muito mais que isso. Mas a gente teve que fazer um acústico do segundo disco. A gente foi obrigado a fazer, porque a gente precisava dar essa justiça para as músicas. A gente ia composto elas assim, a gente ia em casa, aquela coisa toda. E a gente sentiu, cara, vou esperar passar um tempo, a gente faz a versão acústica, para a galera entender que já existiram notas no dia nessas músicas, já existiram acordes. E além do Tempo jeito de pensar, tem a coisa também do ambiente, da condição, até financeira, eu digo, que influencia. A gente estava em casa, a gente longe, em casa que eu falo, em São Paulo, longe de casa, Sim. Sem grana, a gente mora em apartamento, a gente não é paulista, que tem uma casa e que tem um estúdio em casa, que é bem comum, assim, até a galera que eu vejo aqui. Então, tipo, é muito caro, é muito difícil você ser uma banda e tá toda hora no estúdio que a gente ama, compor no estúdio. Então, até por uma condição, assim, de ambiente, de grana e de tudo, a gente fez mais coisas em casa. Inclusive, a música que você falou de Monkey, lá do clipe, Abraço Paz, eu estava tocando na sala de boa, a gente morava junto. A Cris estava tomando banho e ela ouviu eu tocando o riff de Monkey e ela gritou lá, tipo, decora isso, guarda isso. E ela começou a fazer uma voz e eu estava só tocando alguma coisa no sofá. Então, até essas outras condições, é legal se permitir, ficar atento e deixar... Tudo influi, né, velho? Tudo influi. E só um parêntese de dica aí, que todo mundo está assistindo, é cientificamente provado que na hora do banho a pessoa está no pico de criatividade. Então, se você tem uma melodia que não está saindo, leva para tomar banho.
Eu faço isso direto. Fica ali cantando no banho. Semana passada a gente fez um painel com um Boa cara dica. que compôs para o Mortal Kombat, né? Uns games, Guerra nas Estrelas, tal. E ele mostrou, ele tem um caderno que é prova d'água que ele deixa pendurado no chuveiro dele. E ele escreve, né? Ele escreve música mesmo, notação, assim, na pauta, tal. E ele escreve tomando banho, ele vai pensando nas melodias, e escrevendo para depois levar para o computador, para o piano. Então, tá aí. Eu faço tanto isso, eu esqueço às vezes eu passei shampoo e se eu tenho que passar condicionador de novo, né? Se já passei, porque eu viajo e vou. O ruim é que a gente gasta muita água. Aí. Eu achei legal isso que vocês falaram, né? O Rafa e a Cris, desse lance de vocês, mudando um pouco do tema, né? Indo para o lado do empreendedorismo. Vocês moravam juntos, o Rafa comentou das dificuldades que sim existem, né? Para quem é artista, para quem está trabalhando com música. O Rick também tem uma experiência muito grande com isso de ser empreendedor dentro da música, né? Eu queria que vocês, de repente, falassem da importância desse espírito empreendedor, né? Mesmo como banda, ou como o Lucas, que tem agência, o Vini, que é produtor, dessa cabeça, né? De explorar as coisas, de ir atrás, né? Na raça, às vezes, do bootstrap, né? Para quem tem startup aí. Eu queria que se vocês pudessem falar disso, da importância desse espírito empreendedor dentro da música. Posso começar? Manda bala. Eu acho que assim, o NDK, na época no Duck ainda, a gente começou a tocar muito em festas universitárias, assim. Depois já fazia nossos sons autorais, mas tocava muito em festa universitária, começou a fazer esse circuito, fazer parte. E ali eu comecei a ver um pouco de um outro nível que eu estava acostumado naquela época, de oportunidade para os artistas. Então a gente chegava a tocar numa festa universitária com uma puta estrutura, um puta palco lindo, tudo funcionando, um camarim maravilhoso, um cachê legal, um rider técnico funcionando, coisas que o artista, quando está começando na noite, não vê, né? Ou até quando já está num corre intermediário, não vê. E eu comecei a querer entender um pouco mais daquilo, querer entender quem estava organizando aquilo, querer entender como que era aquilo, quanto de grana girava aquilo, quem eram as pessoas envolvidas. E isso começou a me abrir um pouco a mente para a música amplo do que era tocar na noite, do que era compor com os amigos, com uma banda, do que era estar reunido no estúdio ali. Comecei a visualizar outras coisas, porque eu acho que a história de ninguém é igual e tem os gatilhos, igual anotar as coisas no banho, tem os gatilhos no meio da trajetória também, de você ir sacando e entendendo para onde você vai e para onde as coisas podem ou não acontecer. Isso para mim foi muito legal, foi o gatilho da minha trajetória. Ali eu vi que o mercado da música era muito maior, que tinha 1 milhão de oportunidades, que tinha muita coisa acontecendo. Então, quando eu venho com a ideia da Maran, é exatamente pensando na força disso, pensando na força do bastidor, pensando na força do extra-campo, falando do artista, da banda, em como tudo isso que a gente está falando, ele tem um conceito definido, ele tem uma identidade definida, musical, sabendo para quem ele está falando, tudo, como isso se reverte, como isso vira dinheiro, como isso vira trabalho, como isso vira oportunidade para esse artista, né? Então, na minha visão, o lance do mercado, ele tem que também ser visto hoje pelo artista. O artista tem que entender um pouco desse bastidor, de tudo que se passa por trás. Já foi a época que outras pessoas cuidavam disso para você. Hoje, claro que você tem que ter pessoas como a Maran, ou como a Listo, ou como a Canja, ou como qualquer órgão o que vai estar com você te ajudando, mas você tem que saber o que está acontecendo, você tem que pensar nisso, você tem que entender um pouco disso, até para entender onde você pode chegar como negócio, onde você pode chegar como a sua música pode chegar. Então, como que o Far From Alaska poderia pensar que um dia eles iam tocar na final do CBLOL? Porra, era um negócio que talvez eles não tivessem pensado, mas faz muito sentido e vale dinheiro. Então, vale oportunidade, vale vitrine, vale tudo. O mercado é um mercado. Então, acho assim, é importante a gente pensar nisso como artista, é importante a gente entender um pouco mais disso como profissional, obviamente, mas como artista conseguir ter essa noção, conseguir montar a sua estrutura da melhor forma possível com as pessoas que trabalham com você, ou dentro da própria banda, dividir as funções, ou para quem é um artista solo, pensar nesse organograma, né, em como fazer tudo isso.
Acho que é fundamental, assim. Eu acho que eu até nem sei se eu respondi diretamente a pergunta, fui falando um monte de coisa, mas eu acho que é muito importante, assim, o lado mercadológico de um artista. Voltando no Grammy visual, voltando em tudo que a gente está falando aqui desde o começo, é muito importante você entender tudo isso, entender a sua postura, a sua força dentro do mercado, para quem você representa, o que é. Então, para mim, é completamente importante a música e o lance do mercado, da estrutura, estão juntas. E aí eu tenho tido várias vivências na Marã, conseguindo ver artistas de diferentes frentes, de diferentes vivências, oportunidades, os que têm isso melhor, mas que têm isso pior, e como eles reagem, como eles trabalham, comparado a outros, como que essas trocas propiciam evoluções entre os artistas, os gêneros que se abraçam mais, como eu dei o exemplo do rap, tenho feito muita coisa com a galera do rap, como eles conquistam coisas e como eles se abraçam e como eles se abrem espaço e como eles têm o conceito deles mais brusco, mas como rola um entendimento e um amor ali dentro, e outros gêneros como o próprio rock deixou de fazer por muito tempo, decaiu, aquele papo que a gente já sabe, e agora tá voltando. Então acho que, pô, é importante demais, só para introduzir esse assunto para a galera. Eu só queria, assim, parabenizar o Rick pela leitura que ele tem, assim, da carreira, porque na hora que ele se apresentou, eu anotei tudo que vocês falaram, cara, porque eu sou muito acostumado, vivo em call, então, tipo, quando vocês estavam se apresentando, eu anotei tudo que vocês falaram. E o Rick eu fui anotando, falando, caramba, né, o cara tá desde 2005, o cara tem uma empresa de marketing musical, o cara tem um selo, tem 2 selos, então, e daí, tipo, do outro lado ali, você também tem a Listo. Então, assim, é a gente sabendo que artista tem que empreender, tem que entender de mercado, né? Então, é isso, é muito legal estar falando com vocês e vendo essa visão de vocês. Eu só queria também dar uma puxada de saco no Vini aqui, porque, por exemplo, quando eu tenho banda, na minha banda, por exemplo, eu tenho uma visão bem empreendedora do negócio, mas eu não sou o cara que vou sentar e vou fazer a melhor produção musical da minha banda. Então, eu tenho uma banda dos amigos meus que os caras querem que todo mundo faça tudo, entendeu? Tipo, ele cobra que o cara seja empreendedor, mas ele não tá vendo que ele tá economizando, às vezes, 30 mil reais que ele economizaria, tipo, na produção de algumas músicas, porque ele tem um produtor musical que o guitarrista dele manja tudo de software, deixa o cara fazer isso é uma das partes, e como o Vini já tinha dito, tudo vai em volta da música. Não esqueçam que por mais que seja visual, a música está ali. Então, se na tua banda você tem um cara que é produtor musical, você não vai falar para ele fazer o marketing, cara. Você vai, sabe? Ele é uma das tuas frentes já. Tipo, Cara, respeita e... Tem uma frase legal, tinha um cara aqui em Jundiaí, que eu sou aqui de Jundiaí, ele tinha um cover de Beatles, há muito tempo atrás, quando eu comecei, sei lá, 15 anos atrás, ele chamava Wendell, ele era baixista e cantava, né, no pique Beatles. E aí ele falou uma frase para mim, ele falou, banda é assim, cada um faz aquilo que pode. E na época eu não entendia muito, e tinha até momentos que eu discordava, falava, não, todo mundo, né, todo mundo tem esse momento de querer organizar tudo, e falar, não, todo mundo tem que fazer tudo, que é essa ilusão que o Lucas falou. E aí depois eu entendi, falei, meu, cada um faz aquilo que pode, no sentido de, claro que todo mundo vai se dedicar, se são 5 pessoas, tem que ser 20% cada um, se são 4, 25, mas cada um tem que fazer aquilo que realmente vibra, que ama, que consegue contribuir da melhor forma, pensando como uma empresa, né, sem esquecer da emoção, da parte da música, do sentimento. E No obrigado, caso do Lucas, Rafa, pela fala. de arte. E o Rafa é diretor de arte. Tipo, o Rafa, se ele quiser ser só diretor de arte, já é muita coisa além de membro da banda, entendeu? Aí outros membros fazem outras coisas. Né? Acho que a carga de uma rede social hoje é muito pesada para você ficar postando toda hora material. Total, e tem o lance da confiança também, né? Tipo, é muito importante quando você delega funções, e falando isso especificamente num cenário de uma banda, porque não é um lugar onde você contrata uma pessoa, então todo mundo trabalha com todo mundo, tá todo mundo meio que fazendo a mesma coisa, assim, todo mundo no mesmo objetivo, mas a partir do momento que, sei lá, o Rafa é diretor de arte, ele vai chamar um artista que ele gosta para desenvolver junto, conceito novo, ele vai apresentar para a gente tudo, mas tem que rolar também uma entrega, tem que rolar também uma confiança da galera, isso em tudo, na verdade, desde o momento que você está compondo até o momento de você dar uma entrevista, e tem que rolar uma confiança mútua ali entre todo mundo que está
tá junto fazendo a parada. Tem que ser uma força fechada ali, firme. Porque é muito fácil, tipo, todo mundo, especialmente como é banda, assim, no nosso caso, que é uma coisa que é muito emocional, né? A gente coloca ali a nossa arte, que vem do nosso sentimento e tudo mais. Então, é muito comum rolar apego, é muito comum rolar cada um querendo, não por mal, não, nem por ego, nem por nada, mas assim, por todo mundo querer o melhor ali. Mas a parte da confiança é bem importante nessa hora. Eu quis pontuar isso também, porque eu sei que é um problema comum nas bandas, isso de você delegar funções e aí depois ir por cima e tal. Mano, mandou muito bem. Até porque o exemplo que o Rafa deu da hora do banho, eu fico pensando assim, a intimidade é muito importante também. A confiança vem junto com esse lance da intimidade, de você também se sentir confortável em pôr uma ideia de uma letra ou de um riff que você fez, sem ter o medo de ser julgado. Ou não de ser julgado, mas assim, mesmo que você seja julgado, você receber isso bem, receber isso abertamente, tranquilo, e falar, não, vamos refazer, não, mas aquilo era realmente melhor, tal. Ter essa troca, acho que é muito importante, e é mesmo um problema das bandas, como a Cris falou, é muito um problema. Sempre tem aquela picuinha ou aquele racho, tal, que é normal até certo ponto, né? Mas isso aí mandou bem nessa fala. Aí eu até concordo, eu acho que vale a pena, né, lembrar como vocês falaram aí, do propósito, né? Não deixa de ser um business, né? Uma empresa, tem ali o diretor qualquer nome genérico, o diretor de finanças, o diretor de RH, o diretor de marketing, estão sentados numa reunião para um bem comum, né? Que é a prosperidade daquela empresa, e tem que achar ali algo que sirva para todo mundo, né? Isso é bem legal, que a Cris e o Rick colocaram aí, legal. E também tem um negócio que banda são sócios, né? Tem isso também, porque se fosse uma empresa e aí você fosse um contratado, aí se tivesse só uma cabeça é uma coisa, mas quando você fala de uma banda, são sócios, então as vozes são muito ativas. Então, às vezes, um quer pesar para um lado, o outro quer pesar para o outro, né? Eu acho que para o lance de um empreendedorismo, como na música em geral, para trabalhar com música, na banda, eu acho que com a banda é isso mesmo que vocês falam, que eu lido muito produzindo com banda independente desde o início. O problema de desorganização é muito grande, principalmente com a mistificação de muita coisa. Vamos fazer um bagulho aqui para achar um cara que vai pagar a gente vai. Então, uma coisa que eu percebo sobre quem quer viver de música, quem quer empreender e viver da música, é que eles não realmente respeitam a música como um trampo. Muito deles que tem essa dificuldade, eles não olham e falam, não, isso aqui é um trabalho que você tem que dedicar, estudar e tal, como qualquer outro. Então, eu acho que a primeira coisa para você empreender na música, você tem que estudar como qualquer outra profissão. Se você quer ser, por exemplo, você quer trabalhar como... porque você vai fazer uma arte para música, você tem que fazer muita coisa relacionada com isso, né? Você vai trabalhar com o marketing, como o Rick faz, você tem que ter vivência com isso, só que você tem que lutar ali, tem que estudar. Eu acho que as pessoas não estão com muita pressa, a geração de hoje, sabe? E o estudar não necessariamente está relacionado a entrar numa escola, né? Mas estudar ali, tá ali no dia a dia, pesquisando, fazendo trabalho de campo. Tá na né? estrada. O cara da banda que vai cuidar da parte financeira, o cara não vai estudar finanças. Entendeu? Nem sempre o cara do marketing ele vai estudar marketing, mas ele tem que desenvolver ali a função e estudar o que ele pode, tal, e correr atrás disso. A melhor escola é o dia a dia, com você atuando, né? Com você vivendo aquilo, com você recebendo feedbacks, tendo que conversar, e estando aqui conversando com vocês hoje, tipo, essa é a melhor escola, né? E só completando um ponto ali que vai com o que o Vini e a Cris falaram, a respeito de uma banda e de uma empresa. Uma vez a gente ficou numa discussão muito legal aqui, fiquei com algumas pessoas falando sobre isso, porque muita gente fala, não, a banda tem que ser como uma empresa, ela tem que ser organizada como uma empresa, tudo, e ela realmente tem. A única diferença é que a gente não bate ponto, a gente não tem aquela obrigação, é um negócio que tem sentimento, tem emoção. Então, acho que quando a pessoa entende isso,
entende que ela não pode perder a parte artística, o lance da emoção, do sentimento, que foi o que a Cris falou, que a gente tá ali, meu, pondo tudo que a gente sente, a gente tá nu ali falando, mano, mostrando tudo que a gente é. Mas ao mesmo tempo a gente tem que organizar, tem que ser uma empresa no sentido do organizacional. Quando essas duas coisas funcionarem, aí eu acho que é um bom resumo para o empreendedorismo aí dentro da música. Aí vai funcionar, porque aí você vai conseguir mostrar quem você é, vai mostrar a sua verdade, vai possivelmente fazer com que as pessoas se identifiquem, mas você vai estar organizado e você vai estar funcionando, né? Você vai estar rodando e aí as coisas fluem, né? A gente tá com um business plan da banda, eu tô dando risada, mas é sério, na verdade, porque é o que o Rick tava falando agora, né? É empresa. E aí a gente, tipo, sentou e falou, cara, esses são os passos que a gente tem que cumprir, esse é o cronograma que a gente tem que cumprir, e essas coisas dependem só de nós. Daí muitas bandas ficam, tipo, procurando manager e tudo certo. Eu acho que tem que ter manager, com certeza tem que ter manager, mas assim, se você não tem, você tem que ser seu manager. E daí como que você vai cumprir teu cronograma, né? Você tem que se puxar, porque assim, você não tem muito salário quando você está numa banda, certo? Assim, você não é um músico contratado por uma empresa que ganhou um aporte financeiro, que ganhou um adiantamento da gravadora e tal. Você faz, investe para ter uma projeção de colher depois, e isso pode dar errado. Então é muito difícil você pegar, gravar uma música, às vezes você vai gastar dinheiro, às vezes você não vai gastar dinheiro para gravar uma música porque você sabe produzir a tua própria música. Às vezes você vai gastar dinheiro para caralho fazer um clipe, ou você não vai gastar porque alguém quer fazer um clipe para você, algum brother do mercado tá a fim de fazer portfólio. Só que você não vai conseguir, na parceria, patrocinar a tua música. Você tem que patrocinar a tua música. Se eu jogar hoje minha música no Instagram, eu vou ter 100 likes, porque esse é o alcance dos meus posts. Tipo, eu, Lucas. Ontem eu postei o discurso do presidente e falei, se eu não patrocinar isso aqui, vai ter 100 likes. LinkedIn, essas coisas. Hoje, 100 likes, entendeu? Então, tipo, uma banda não pode não patrocinar o teu trabalho. Aí você vai colocar, tipo, você tem que colocar muito dinheiro numa música, assim, muito dinheiro vai da proporção de cada artista, tá? Muito dinheiro pode ser R$1.000 para um, pode ser R$100.000 para o outro. Então é um jogo que você bota o dinheiro na frente e principalmente em época de pandemia é muito difícil de retornar. Então acho que esse é um buraco que já que a gente está aqui, acho que é legal mexer no vespeiro e ouvir vocês, né? Porque como que vocês se planejam para investir e esse retorno ele não é garantido, entendeu? Alguém É. Bruno, Rafa. Todo mundo ficou tonho. Ficou todo mundo triste, assim, pensativo, é. pensando no dinheiro que vai ter que botar. Esse acho que Azedou o rolê. mas é o maior problema de todos, eu acho, assim, né? Dos pequenos e dos grandes e tudo mais. É o lance de grana, né? É muito difícil ser banda, ser artista, principalmente até no Brasil também. E aí, o que eu acho massa é que também tem outras coisas que dão muito certo sem tudo isso. E é muito doido, né? Eu acho muito massa. Teve uma coisa, até uma treta recente agora do funk, ainda falando do, do Grammy, né? Que do Rick Martin falando mal e tal, não sei o que e tal. Mas, porra, o funk é muito foda. Como ele, sem ter a grana, consegue ser tão popular, entrar em tudo e fazer. E hoje em dia ser o Condzilla, né? Tipo, um dos maiores da indústria Cara, fonográfica assim no Brasil. Isso eu parênteses. acho. Condzilla, tipo, tava em Cannes, palestrando, saca? Tipo, na indústria publicitária. Esse é o nível que o cara chegou, com funk. Mas isso é algo que eu, só para também trazer um pouco de um olhar, né? O que eu acho genial no trabalho dele, assim como outros, né, que também criaram coisas semelhantes, é o lance da comunidade, né? Ele criou ao redor da marca dele uma comunidade muito forte. O trabalho dele é baseado na comunidade, no senso de comunidade. E quando vocês falam, né, o Rafa e a Cris falam da identidade visual da banda de vocês, o NDK, né? Querendo ou não, é uma forma de começar ali uma comunidade com características. Por exemplo, se eu
sou atraído pelo estilo musical da Far From Alaska, já faço parte daquela comunidade. Agora também tem um outro ponto ali que são as cores. Pô, já me identifico um pouco mais com aquela identidade daquela comunidade. Aí eu vou ouvir o Rafa falando numa live do Music Cosmos, pô, gostei do que o cara tá falando. Aí eu ouço a Cris, porra, agora eu, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante assim para os músicos, assim, de repente começar a olhar mais para a questão da comunidade, desenvolver o trabalho, né, pensando em atender algo dentro de uma comunidade. Isso eu acho fantástico. Condzilla é um ótimo exemplo. Excelente. Pode falar, Lu, pode falar. Não, era só aqui eu lembrei que o Rafa falou que eles vendem muita camiseta. E tipo, aí tá, entendeu? Você tá no meio de uma pandemia e você tem um produto que te gera renda. Tipo, é por causa do teu conceito visual. Eu queria falar desse lance da renda. Antes, eu só queria fazer um parênteses também que, mano, é muito triste você ver um produtor do tamanho do Rick Bonadio fazendo um comentário desse, saca? É muito triste, Nossa, porque... que ano é hoje, né? Exato. Parece que o cara tá numa redor, mano. Qual foi o comentário? O comentário sobre falar mal do funk, como quem diz que o funk é muito pequeno para estar onde tá. Isso é bizarro, porque o funk hoje reflete muito do que o Brasil é, e é o maior gênero do país, e não tem como o cara falar isso, é um preconceito. Isso mostra muito, é um reflexo do que o rock passou, saca? Ele é um cara que teve uma importância no rock por muitos anos, e, pô, fiquei muito triste com isso, saca? Fiquei feliz com a repercussão das meninas metendo a boca nele depois, porque eu acho que tem que meter mesmo. E só daí, respondendo um pouco do que o Lucas falou, eu acho que um dos segredos do lance da gente buscar a grana tá exatamente nas marcas, que é uma coisa que eu tento fazer muito aqui na Marã, que é conectar os artistas com as marcas, para que as marcas ou empresas talvez coloquem essa grana que o artista está procurando. Inclusive o disco novo do Far From Alaska, que eu tive a felicidade de ouvir uma ou duas aí em primeira mão, que tá brabo, a gente quer desenhar para uma marca conseguir financiar as ideias que estão na cabeça deles para a gente conseguir fazer o bagulho acontecer na proporção que ele tem que acontecer. É difícil? Pô, claro que é difícil. A gente tem que convencer uma marca de tudo isso que a gente está mirabolando. Mas é impossível? Não, de forma nenhuma. É muito possível, e eu acho que aí está um dos segredos, que é a gente entender como esse conceito do artista está desenhado, que é tudo que a gente falou aqui nesse papo, e ver com qual marca isso conversa. Então, com qual marca talvez esse estilo dessas cores, com essa pegada sonora, ou com tudo isso vai fazer sentido. Ou já uma outra pegada, como o Vini falou, de um artista diferente, soft, pop, como a gente está construindo, para que marcas isso pode ser interessante. O funk, para que marcas o funk pode ser interessante, como tá dando show, fazendo um monte de coisa, as marcas estão vindo... Por isso que não faz sentido um comentário desse, né? Tem vitrine para todo mundo, tem porta para todo mundo, tem espaço para todo mundo, e acho que essa é uma outra leitura legal do mercado, para a gente conseguir talvez financiar os nossos projetos com algumas empresas, marcas que já são consolidadas, nos ajudando. A Hershey fez uma campanha agora que até fez um barulhinho aí no mercado, tanto publicitário quanto artístico. Eu não sei se vocês estão naquele Clubhouse, e eu juro para vocês, a primeira vez que eu entrei no Clubhouse, eu achei que era a pior coisa do planeta Terra, porque assim, ninguém gosta de áudio e de repente todo mundo tá fazendo ligação com estranhos, sabe? Só até o dia que de repente vem um pop-upzinho assim, ó, mercado de empreendedorismo artístico. Eu cliquei lá, tava aí, eu não conhecia ninguém e tava todos os empresários que vocês imaginarem, cara. Tava o empresário da Melim, conversando com o empresário do Jota Quest, conversando com o cara do palco do Rock in Rio, conversando com a Malu da Mind Date, que faz, tipo, da Preta Gil. Tipo, assim, era 20 empresários tipo, que mandam no mercado e minha cabeça explodiu, eu segui todo mundo, agora eu sei quem é quem. E eles começaram a todos os dias estarem ali, até o dia que, e eu sempre só como ouvinte, até o dia que a Malu, que é lá da Preta Gil, ela falou da campanha, porque é o mesmo papo que a gente estava tendo aqui, do tipo, como é que a gente vai levantar verba na pandemia? Daí a Malu, ela comentou sobre conexão com marcas, e ela citou Hershey, que é a campanha da Hershey's, que, tipo, her é ela, dela em inglês, e she é ela em inglês. Então, eles perceberam isso, e a Hershey, ela fez uma campanha que já está no segundo ano,
que elas pegaram, tipo, assim, dezenas de artistas independentes de todas as áreas, de pintor, artista plástica, musicista, rapper, funk, e elas deram, tipo, a Hershey pagou essas artistas, contratou essas artistas e expôs essas artistas na mídia, falando a Hershey apoia o movimento e não sei o quê e tal, e a marca, tipo, teve um boom sinistro, essa campanha já ganhou alguns prêmios, e tem um clipaço aí que tá rolando. Então, a Hershey é uma que, por exemplo, estaria aberta, esteve aberta. É um puta case, né? Eu acho isso muito foda, velho. Muito foda, muito foda. Os artistas que estão ligados nisso, assim, que pegam, né? Agora vamos olhar todas as marcas, o que que os nomes das marcas representam e aonde que o meu projeto musical cabe ali, né? Naquele nome. Puta, McDonald's. Cabe ali o meu nome da minha banda no McDonald's, né? A minha comunidade e fazer pitching para essas empresas, né? Como o Rick está dizendo aí, né? A Maran faz isso muito bem, de conectar os artistas com marcas. Isso é muito louco, isso é muito foda. É o trabalho de uma agência, né? Uma agência que conecta ali ideias, né? Sabe por quê, Vini? Porque eu sempre, quando eu vou conversar com alguém de alguma empresa ou com algum artista que está nessa negociação, eu explico assim, que eu acho que para uma marca, para ela bater no mercado com um comercial ou com uma campanha diretamente, é uma coisa. Agora, para ela usar um artista e bater com esse artista no povo, no público, é outra coisa. O artista, ele tem um manto ali que permite com que ele tenha um outro tipo de comunicação, com que ele tenha um outro... É o que... Personagem. Como... É o personagem, obrigado. E eu acho que para a marca utilizar isso é muito importante. Quando alguém ouve falando que o Rafa do Far From Alaska usa tal coisa, como ele tem vários apoios, a galera vai e compra, porque sabe que é foda e conhece ele, sabe como ele é, da história dele, vale tudo, né? Vale toda a trajetória. Então a marca tem que financiar o artista por isso, porque para ela é importante essa vitrine, para ela faz diferença, para ela fixa mercado, e aí o artista ganha com isso, né? Eu acho que essa é a troca mais justa e mais digna, assim, que tem para os dois lados, né? Cara, eu até preciso comentar isso, porque assim, daí eu tenho um monte de artista que não tem seguidor. Tipo, se você é um artista que você não tem milhões de seguidores, tipo, teoricamente a marca vai lá e não investe em você, né? Que é o que a Hershey fez. A Hershey investiu em pessoas que têm 4 mil seguidores, 3 mil. O seguidor não importou, porque o artista, ele não está dando o público dele para a marca, o artista está dando o conteúdo dele para a marca. E o conteúdo é muito importante, cara. Às vezes você não é ninguém, mas você a marca se identifica tanto com você que você tá, sei lá, a tua música fala o que a marca pagaria centenas de milhares para uma outra pessoa fazer, entendeu? E então ela investe em você e com isso você vai ganhar mais seguidores e ela vai ganhar o teu conteúdo. Então o mais importante para o artista não é o seguidor, é o conteúdo. E tem até uma tendência agora, Lu, que eu tenho visto no mercado, de influenciadores pequenos, micro-influenciadores que eles falam, numa crescente muito grande, porque as marcas entendem que os seguidores daqueles micro-influenciadores são realmente muito fiéis a eles, são realmente seguidores que ouvem o que ele fala e que o que talvez em alguns macro-influenciadores acabe não acontecendo por alguns outros fatores. Então está ganhando muita força os influenciadores que estão numa crescente. Claro, estou falando de micro, sim, mas com um número já com alguma relevância, né? Falando de... Então, acho que faz muito sentido isso que você está falando, essa campanha da Hershey's mostra isso, e eu acho que é realmente uma troca maravilhosa para todo mundo, e mesmo os pequenos podem conseguir muitas coisas também, menores na sua região, e daí crescendo e conseguindo coisas menores, chamando a atenção de outros, e você sabe como é também a vitrine, a galera gosta muito de ver o que está acontecendo. O Bruno comentou ali, assim, de tipo isso de movimento, né? Um chama a atenção do outro e... Total. Que é o conceito a gente sabe desse que papo, assim. mais disso e menos disso, né? Boa. Sim, muito massa. Muito massa. Muito Depois bom. quero conversar com vocês, tipo, levar aí o papo para, sabe? Caca, quero falar de marketing pra caramba com o Rick, quero falar com todo mundo. Nós vamos Bora, trocar top. Então, a gente já tem aí uma lição de casa, já tem o plano aí pro Far From Alaska. Vocês vão montar uma comunidade, né? Porque todo mundo que mora no Brasil está Far From Alaska, né? Então, é a comunidade Far From Alaska.
já tem o cara da agência que vai agilizar um contato aí, que é o Rick, com a empresa. O que é que o Rafa tinha falado aí do banheiro, de produto para quê? Um vaso sanitário, mas pode ser outra coisa também, viu? Pode ser outra coisa, a gente já tem o cara do Canja aí que vai dar uma roupagem aí nessa campanha para bombar o Eu falo Farm House. muito como Canja aqui, porque é um projeto que é muito mais antigo, que já, tipo, eu já vivo dele. Então, ele, assim, ele é próspero para mim, para minha vida, né? Mas hoje eu queria estar aqui mais como Tangerine, assim, apesar da Canja ter muito mais cancha de estrada, mas eu quero, com o Tangerine, me conectar mais, né, a todos os convidados aqui, para a gente, tipo, crescer como artistas mesmo. Isso é muito legal, né? Isso fazia até parte de uma pergunta que eu acabei não fazendo para o Rick, né? Vocês criaram, assim como eu também tenho os projetos musicais que eu toco, né? Que eu faço parte do artista, né? Mas a gente acabou criando marcas, né? Canja, Amarã e por aí vai. E eventualmente esses projetos eles vão ajudar, né? A impulsionar os projetos artísticos que cada um de nós temos aí, né? Então isso é super legal, é super válido. É por isso que a gente está aqui trocando ideia disso hoje, né? Cara, e assim, eu não entendo muito sobre linguagem visual, tá ligado? De imagem. Eu não entendo muito. E eu, como artista, por exemplo, é um privilégio para mim estar ouvindo tudo isso aqui em relação à imagem, porque eu, por exemplo, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, mas eu não sei definir, por exemplo, como o Rafa falou tão bem, entendeu? Tipo, o que você gosta? X. Se perguntar para mim, eu não sei. Então, tipo, essa troca, inclusive, eu acho que é muito... Fazendo o gancho ainda do negócio do que o Rick falou, tipo, é muito perigoso falar isso justamente agora que a globalização está ficando tão grande, a diversificação está ficando tão grande, a aceitação está sendo que ser maior, trocar informações, você ter a humildade de saber que, peraí, não, deixa eu conversar aqui, por exemplo, com o Rafa, deixa eu conversar aqui com o Lucas e tal. Isso aqui é que vai gerar a nova safra de profissionais do mercado, que eu acho que vai levantar... Cara, eu acho que depois da pandemia, cara, a gente vai ver um outro cenário totalmente diferente, cara. Sinceramente, muito diferente de 2 anos para trás. Isso aí. E até, inclusive, o que o Vini disse agora é porque a gente está se conectando de maneiras muito improváveis, saca? Tipo, a gente está se conectando aqui. E talvez fora da pandemia não se conectasse, ou o Clubhouse, lá tá todos esses empresários estavam se conectando e eles estão lá todos os dias. E quando eu vi, tipo, por exemplo, a minha é muito interessante, a Tangerine é uma banda pop, é uma banda que escolheu ser pop. E de repente eu tô falando no WhatsApp com o empresário da Melim, entendeu? Porque eu tava no Clubhouse que não é muito disputado as salas, que às vezes tem 20, 30 pessoas e que se você quiser falar como speaker, você vai lá, se apresenta e tal. E uma pessoa fica meio entusiasta da outra, que acontece muito nesse tipo de live, tipo, pô, eu agora já tô torcendo pelo sucesso de cada um aqui, entendeu? Então a gente pode só se manter o contato e dar um suporte ao outro. Então esse tipo de conexão que lives e que a Bimair está fazendo e a Music Cosmos está fazendo, isso a gente vai levar para a vida. Vai acabar a pandemia e isso vai continuar. Então, talvez o mercado saia fortalecido, sim. Total, é muito isso. Quando você participa, esse sentimento é muito massa, valorizar ele. Que você acaba conhecendo a pessoa, torce para que role, para que dê certo. E por mais que as pessoas tenham esse discurso assim, de encher o saco de live e tudo mais, mas é uma parada muito massa. Eu espero que continue mesmo. E o Clubhouse é muito foda mesmo. A possibilidade de você falar com esses gigantes é muito, muito legal, que ainda não tem muita gente, né? Tá todo mundo lá mesmo. Isso. Irado, que continue. E tem também um outro lance que é voltando lá pro começo, que é o de se gravar. A gente é uma prova disso, que a gente não sabia não fazer isso, a gente só fazia as músicas no estúdio, tocando junto. Nunca, ninguém da banda teve esse lance com gravação, né, de conseguir se gravar. Hoje em dia eu tenho a minha plaquinha aqui, a Cris tem a plaquinha dela ali, a gente está aprendendo, se produziu e tudo mais, facilita o trampo, né, do Vini. Acho que a galera consegue mandar uma guitarra, mandar uma voz, mandar um baixo, mandar coisa, e ele consegue trabalhar. Isso é outra coisa que deixou aí, que é muito foda. Que bom, que bom. Inclusive, Bru, inclusive os caras estão usando Spitfire aí na pré-produção, hein? Que a gente vai
vai conversar, porque eu acho que tem que trazer essa representação aqui pro Brasil, tem que ser os caras. Vamos sim. Nossa, Spitfire é bem falta legal, uma né? A gente campanha fez que os um- caras querem. Spitfire, é isso aí. Os caras querem fazer a campanha, querem a parceria de Spitfire e a gente tá lutando por isso. Então, mais um Aí. papo pra gente abrir depois. Legal, Boa. legal. Deixa eu usar os Vamos plugins fazer no as disco, conexões. inclusive. Deixa eu usar os sons. Os 11 strings. Estou usando também. Nas Aí. premissas que eu estou fazendo, eu estou usando Spotify. É bom que tá gravado aqui. Eu vou depois colocar a legenda e já vou mandar para os caras lá. Aí, ó. É isso. Quanta A gente gosta muito oportunidade de tem no contacto, Brasil. Quando eu abro um canal Meet no meu Ableton, ele já abre automaticamente aquele soft piano da Spitfire, porque É o melhor, né? tipo, ele é lindo, e aí você toca qualquer coisa e é lindo, aí você fica muito... Boa. Eu acho o Symphony, aquele da BBC deles, eu acho muito prático para arranjar as cordas, assim, porque trabalhar com cordas, eu acho que cada um tem a sua forma de fazer, né, Bruno? Claro. Só que eu, normalmente, eu faço... Cara, eu tenho que ter a ideia, eu tenho que montar ali, entendeu? Eu pego um violino ou viola, dependendo se é mais melancólico, se é mais Disney. Aí, cara, eu pego um bagulho ali, saio fazendo e, cara, você ter um software que vai ter uma puta qualidade, que vai te entregar aquilo lá tão bem, já de cara, né? Entendeu? Na sua fuça, já assim, tão bem, ajuda demais para depois você fazer a gravação de cordas à vera mesmo, né, que você faz a pré, ou você inclui isso até como textura, ou faz com ela mesmo, já com a grande qualidade e muito prático. Né? Total, porque é muito importante isso que ele falou. Para mim, é um obstáculo para mim. É o que eu estou me adaptando agora, tipo, é outro mundo, né, de plugins e coisas. E aí, às vezes, você sentou porque você teve uma ideia simples, mas aí eu, né, no caso, falando você, mas sou eu mesmo. Fiquei o quê? 3 horas olhando todos os presets, só que não é que nem o synth, tem 12 mil sons. Então, você tem que reservar um espaço do seu dia para você conhecer os sons dos presets que você tem aí na sua plataforma, mas também você tem que ter um som ali na agulha para quando você vai sentar com uma ideia que você já teve, você quer simplesmente registrar. Então, para mim é o soft piano, né? Porque eu toco e eu me sinto muito pianista. Eu uso. Quando o Bruno perguntou para mim sobre método e eu dei o maior nó e não respondi, tipo, se a metodologia era parecida a cada Cris, que a gente começava pelo som, não sei o quê, é porque praticamente cada produtor na produtora tem o seu método, tem a sua personalidade. Tem o cara que é mais rápido que todo mundo, tem o cara que é mais lento e é mais caprichoso, tem o cara que não consegue fazer coisas simples, mas faz as coisas mais complexas, tipo, ele faz uma orquestra muito rápido, sabe? Enfim. E esses softwares, esses VST, porque a Cris, quando ela se apresentou, ela falou que ela tinha muito preconceito com o digital, e agora ela está fazendo todo o inverso, né? Tipo, se não fosse esse tipo de coisa... agora que você está... Antes era só analógico, preconceito, e eu acho, tipo, tudo bem, sabe? Até uma banda de rock como a Fire from Alaska, que é ruidosa propositalmente, e ela realmente ter essas coisas... Tudo certo, é que você não tá mais assim, Cris Far From Alaska, você tá tipo Cris Botarelli produtora, entendeu? Tipo, se expandindo para fora da banda. E são 2 planetas diferentes às vezes. Mas assim, se não existisse essas coisas, eu tava fodido. Porque o cliente com propaganda, ele muda a tua composição 10 vezes, cara. Imagina eu ter que gravar 10 vezes o violino. Às vezes, muitas vezes a gente termina e, tipo, na mesma tarde manda pro cara que tem estúdio em casa botar só um violino em cima, saca? Só um. Só para ter só para você ter ali isso, o arco. E só esse arco e beleza, saca? Então, tipo, e a gente aprendeu a pilotar muito foda Velocity para parecer a coisa mais orgânica, mas isso salva vidas. Spitfire, galera. Propaganda. Resumindo, Spitfire paga nós, né? Vamos aí. fazer essa. Vai ter que fazer essa conexão. Quando esse negócio do áudio ficou mais acessível, há pouco tempo atrás, né, começou a ficar mais acessível, veio uma pergunta assim, tipo assim, os produtores então vão começar a ter problemas que vai sufocar a área, ou os caras vão começar a fazer coisa sozinho e tal. E aí os caras falam, nossa, você vai ficar preocupado. Não, cara, foi a melhor coisa que aconteceu, foi o fato de os artistas começarem a poder fazer os timbres deles e poder se comunicar com o produtor. Hoje, como o Rafa falou,
quase todos os artistas que eu trabalho, principalmente bandas, eles, cara, o processo é: façam o som que vocês acham que é a maior, é a cara de vocês, entendeu? Faz o som de vocês e enviam a pré de vocês para mim. A priori, eu sempre acho assim, cara, o bagulho vai vir prontinho, entendeu? Vou ter que, vou só pontuar ali e tal. Cara, não, a gente sempre faz um trabalho fodido e tal, só que, velho, é muito mais fácil para eu compreender o artista. Eu tive um trabalho com um cara semana passada que o cara queria mudar o piano elétrico do começo da música dele, ele não conseguia explicar isso. Tipo. E aí ele falou assim, não, faz o seguinte, mano, eu tô achando um arranjo com muita nota. Eu falei, não, demorou, vou diminuir nota, envio. Então, essa distância. Então, mudo, bounce, envio. Mudo, bounce, envio. Mudo, bounce, envio. Mudo, bounce, envio. E aí o cara ficou nessa. Mano, eu fiquei 1h30 pro cara transformar 8 notas em 4. O que eu fiz? O que aconteceu depois? O cara falou assim, não, eu quero fazer um EP agora. Eu falei, tô ferrado com esse cara, velho. Vai demorar demais esse trampo, velho. O que eu falei para ele, velho? Ele tinha uma ilha lá, né? Só que ele não era. Eu falei, mano, vamos fazer o seguinte: tu vai começar a fazer seus bagulho, tipo assim, o seu arranjo, o que você. E eu venho cá e peneiro, porque se eu ficar nessa de faço um piano, 700 mil notas, o cara chega e fala menos nota, e a gente vai ficar nessa cena. Então o que acontece? Hoje, se você tem plugins, se você tem coisas que vão te colocar mais rápido no som, porque é o que interessa. Gente, eu acho muito foda o que está acontecendo, porque o que interessa está aqui. No fim das contas, o que interessa está dentro da nossa cabeça. O equipamento nunca foi tão menos importante. Tá ligado? Então, tipo assim, você conseguir ter todo esse manuseio, ter uma ideia, colocar no lugar, ter uma ideia, colocar... Isso a gente está utilizando 100% do que a gente consegue aplicar. Eu tenho a ideia, coloco. Estou lá tomando um banho, porra... Já aconteceu, eu tô lavando uma louça, parei de lavar uma louça e fiz a virada da música. Então, tipo, é isso. Sim. Falei pra caralho. Não, Bruno, você não vai legendar isso aqui, né? Não. Então eu vou contar. Cara, sexta-feira agora, discurso do presidente do Grammys, a gente recebeu o arquivo errado da produtora de vídeo. Por que errado? Porque não é normal alguém te mandar um canal estéreo que um lado é um microfone e no outro é outro. Um canal estéreo é um microfone para direita e para esquerda. E mandaram assim pela primeira vez na minha vida em 10 anos e não me avisaram. Aí, tipo, no meio da mixagem tinha muita ambiência. Porque, na verdade, né, o que aconteceu? A gente estava lidando com 2 microfones sem saber. A gente estava lidando com o microfone que era o boom, que estava pegando a sala, muita ambiência, e o lapela, que estava mais perto da boca dele. O ideal era usar só o lapela. Mas a gente centralizou os negócios, fez negócio, tal, somou os 2 sinais. E, tipo, somou os 2 sinais e as pessoas, por que tá estranho? Eu falei, porque você captou o som tudo errado, cara. Falei pra produtora de vídeo, olha o som que você me mandou, véio, tá com ambiência, você quer que eu tire reverb? Quem trabalha com isso sabe que tirar reverb tipo, é a coisa mais chata do mundo. Quanto mais você tira reverb, mais você mata as frequências da voz e é horrível. Aí, presidente do Grammys, aí eu começo a receber ligação da agência falando, presidente do Grammys quer falar com você. Tá aqui o link do Zoom, é agora. Entra no Zoom, presidente do Grammys, olha e vê meu quarto, igual vocês estão vendo, né? Where are you? Aonde você tá, velho? Ele tava num estúdio de Hollywood, tá ligado? De música. Onde você tá? Tipo, aquela pressão de, tipo, da onde está mixando minha voz. Aí, quando a gente conversou, e daí, graças a Deus, a produtora de vídeo tava lá, a produtora de vídeo me explicou que tava left and right. Em 5 minutos, a gente, tipo, tirou o boom fora, botou a lapela, mandou para ele e foi aprovado. Tipo, tomei um esporro do cara que, além de tudo, viu onde eu estava. Só que a grande verdade é que eu tô no meu MacBook com os negócios e a alteração que eu fiz foi pro ar 5 minutos depois. Não é nem o estúdio, né? Tipo, eu tô na pandemia, cara, eu não vou lá, tipo, pegar a minha mesa de 50 canais para mixar uma voz com uma trilha pronta, entendeu? Tipo, eu posso fazer daqui, eu passei os plugins mais caros do mercado, Universal Audio, não sei o que, etc. Mas eu posso fazer do meu quarto. Mas eu presidente do Grammy. Já dizia Billie Eilish, né? Então, depois que a Billie Eilish ganhou 5 Grammys com Record of the Year, que é a melhor gravação no quarto dela, e esse ano ela ganhou de novo, foi melhor gravação. Ninguém mais pode falar da onde eu trabalho, cara. Entendeu? Exato. É isso. Melhor coisa. Foram menos importantes.
Não, total. Eu, por causa da pandemia, eu precisava mixar com monitores, senão eu ficava louco. Por causa da pandemia, porque a necessidade faz o nego pular, eu aprendi a mixar de fone. Velho, eu não quero mais mixar com caixa. Véio. Eu mixo aqui, ó. Isso aqui é minha casa. Olha lá, sofá, entendeu? Sim. E é aqui que sai o bagulho, tá ligado? E, assim, e o povo, esse negócio da Billie Eilish foi foda, assim, que rolou umas confusão também. Porque, assim, tem que lembrar que o cara tinha um Apollo, né, um Apollo 16, um TLM 103, quase tudo era sintético. Eu não concordo com uma Apollo ali. Uma Apollo é quanto custa uma Apollo? 10... A dele no Brasil custa uns 16 mil. Isso, custa 16 mil. Cara, só que vamos comparar com uma mesa Midas, não sei o que lá, 16 mil. A gente usa SSL. A gente tem essa. Todo produtor da canja tem uma dessa, porque com o tempo a gente... Mas é assim, ainda é muito básico, perto da mesa que tinha no estúdio, tipo, aqui da minha cidade, o maior estúdio da minha cidade, de 200 mil reais, entendeu? 200 conto. Se eu falo que tem uma de 16 mil reais, o cara acha pouco. Mas... A confusão que eu falei que eles fizeram era tipo assim, os caras acharam que os pequenos e tal, que, tipo assim, porque não tá aqui o negócio, então você tem que estudar, você tem que... E tal, o bagulho é aqui, mas você tem que estudar para fazer isso aqui, você não nasce com isso aqui. Então os caras falam assim, não, então beleza, vou fazer o bagulho acontecer aqui. Se você realmente sabe o que você tá fazendo, cara, mano, tu vai fazer acontecer. Tem uma música minha, para falar assim, caguei na música do crente, que isso é pior ainda, né? Na minha música, tem uma música minha que começa com a menina cantando, que a gente fez na pré, ela cantou na casa dela, com celular, mandou um pré, e ela cantou lindo pra caralho. Falei, gente, isso tá lindo, vai ser isso mesmo. Depois grava no estúdio. Aí fomos pro estúdio, aí aquela pica toda, gravamos e tal, sei lá o quê. Pronto, cheguei para mixar. A voz do WhatsApp, a interpretação estava muito melhor. Sim, cara. A minha música ficou com a música do WhatsApp, cara. Entendeu? É isso. Mas isso, aí você está levando emoção e mensagem, que é uma coisa quântica do que uma coisa que é técnica para o teu ouvido. Porque emoção é quântica, ela transmite pelo ar, dependendo de onde você gravou. Agora, né? Isso é um papo para, sei lá, 2 horas. Nossa, para outro painel. Isso. Música quântica. Esse aqui vai longe. Já vamos nos aproximando aí do final, a gente já está batendo papo aqui há 2 horas, muito bom o papo, nem parece, né, que a gente está aqui esse tempo todo, meio quântico, né, usando a palavra aí do Lucas para definir o papo. Eu queria agradecer de novo aí a presença de vocês, do Rick, do Rafa, o Lucas, o Vini, a Cris, brigadão, gente, demais, né, quem estiver assistindo agora, quem vai assistir depois aí no Zoom, o pessoal do Spitfire, mandar aqui depois para eles darem uma olhadinha. E eu geralmente termino aqui os nossos painéis. Antes da pandemia, a gente costumava fazer o evento em lugares abertos, com gente, né, participando, sala cheia de gente, tocando, tal, com showcase. E eu costumo terminar os painéis com uma apresentação que a gente gravou nos eventos anteriores. Então... É isso. Valeu, gente. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo e vou deixar aqui um guri cantando para a gente finalizar a nossa sessão. Se vocês quiserem dar um tchau. Obrigado, Bru. Eu quero agradecer. Obrigado. Mandar um abraço para todo mundo. Rafa, Cris, Vini, Lucas, para você. Uma boa noite e foi um prazer trocar essa ideia. Só gente boa. Que a gente se cruze aí, que tudo isso passe, de novo mandar as energias aí para quem está precisando e é nóis. Gente, um prazerzão trocar essa ideia com vocês, muito bom conhecer, e, cara, vamos trocar ideia fora daqui, foi um prazerzão estar aqui, sinceramente, aprendi pra caramba com vocês, cara, aprendi muito, obrigadão, e um abraço para todo mundo aí que assistiu a gente e vai assistir. Eu digo mesmo aí, beijão para todo mundo, um prazer aí. Os meninos que eu não conhecia ainda. Muito massa o papo. Tanto que passaram essas 2 horas aí, eu tava seguindo. E agora que entrar nesse negócio quântico aí, vixe Maria. Aí, vixe Maria. Não vamos nem começar. É isso, vamos ser amigos. Legal. Boa. Vamos ser amigos. Aprovada você, né? Amizade. Então, lá, cara, então. galera, eu também queria só agradecer muito aí, já
tinha feito aqui, já tinha aberto meu coração e só mantenho a palavra. E agora eu vou aproveitar para tietar Far From Alaska, que já conhecia, acho foda pra caralho. Eu tava esperando aqui manter a pose, mas é nóis, vocês são foda. Ah, valeu, que isso. Valeu, gente. Vou compartilhar aqui e vamos nos conectando. Um abraço grande para todo mundo. Esse é o Sheldon.